Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando o último MesaCast para falar sobre Pacificador. Vamos falar desse último episódio. Efraim Fernandes aqui e a expectativa é a mãe da frustração. Mas com o James Gunn, eu tô vacinado. Tudo certo, gente. Quem fala aqui é a Maria e, nossa, menos 10 para esse episódio, pelo amor de Deus. Fala, rapaziada. Tudo certo? Aqui é o Marcos Gomes e hoje é dia de, ao invés de dar cadeira, quebrar cadeira, né? Esse Néfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez, e olha, dessa vez, mesmo sendo um bom decenalta, decepção, hein? Decepção é a palavra-chave aí do MesaCast de hoje. Olá, aqui quem fala é o Arthur, e é aquilo, né? A série pra mim terminou tal como começou, bem morna e sem justificar o porquê de uma segunda temporada. Leitura de e-mails, e se você não quiser ouvir esta leitura, pule para 6 minutos e 30 James Gunzices. Bom, senhoras e senhores, estamos aqui hoje para ler mais um e-mail do nosso amigo Cauã Vitor. Dessa vez ele veio para falar sobre Pacificador. E ele começa o seu e-mail falando assim: como se tornou rotina na minha semana, eu venho aqui falar de Pacificador, temporada 2, episódio 7. Olha aí. E ele fala assim: que episódio bom. O jeito que a história deu uma virada do começo pro fim foi bem feito na minha opinião. Essa é com certeza a melhor atuação que eu já vi do John Cena. O drama e o trauma que ele interpretou foi ainda melhor do que na primeira temporada. Sei que vai parecer que estou puxando o saco do James Gunn, mas tem que ser dito. O cara tem o que é necessário para extrair essa ótima atuação de um ator básico como John Cena. Básico, acho que você tá sendo até bonzinho demais, né, pô? Ele fez o mesmo ator que faz o Rick Jr., antes de O Esquadrão Suicida. Eu achava ele muito típico militar genérico. Agora temos mais contrastes e desenvolvimentos sobre ele. Cara, o episódio 7 realmente eu achei que ele foi muito legal. Eu achei que gostei bastante do episódio 7, de toda a revelação, né? E aquele final de tipo, achar que vai estar tudo certo ali, que eles vão voltar pra dimensão deles e pronto, acabou. E vem o vigilante e mata o pai do cara. Pô, cara, foi um final assim realmente bem maluco, né? Não tinha como prever. Sim, e jogou a expectativa de todo mundo pro último episódio lá em cima, né? Foi um episódio realmente muito maneiro. E eu gostei desse drama aí do John Cena, né? Do Pacificador, de ver o irmão morrer de novo, né? Pô, aquele ali ficou muito bem feito, mano, na minha concepção. Então, eu achei que foi um episódio legal. Um episódio que andou bem a trama, né? Apesar de que eu acho que, pô, tu para e pensa que os caras tinham um universo onde os nazistas tinham ganhado e era um planeta completo totalmente nazista. E eu acho que ele explorou pouco isso, né? Eu acho que ele poderia ter trabalhado um pouco mais, né, nessa questão aí. Porque, pô, é uma coisa muito grande pra série, né? Foi uma teoria assim que ninguém, tipo, tinha essas especulações, mas ninguém imaginou que fosse realmente acontecer, né, pô? Isso foi surpreendente. E ele continua aqui. Parando pra pensar, o Rick Jr. da Terra Nazista sumiu. Cara, é verdade, né? Eu nem tinha reparado nisso. Ele deu uma sumidinha mesmo. Pensei que eles tentaram usar ele um pouco mais. Foi só eu, ou vocês também tiveram a sensação, de que se a temporada acabasse nesse episódio, não teria nenhum problema. Cara... Era pra ter terminado aí. Se eu te falar que eu já vi o último episódio e concordo com você. A gente tá fazendo essa leitura de e-mail já depois de ter visto o 8º episódio. Mas a gente vai deixar pra comentar sobre o 8º episódio quando a gente receber o e-mail sobre o 8º episódio. Exato. Tivemos a resolução dos arcos principais e ainda um adequado vilão para o Pacificador, o seu irmão da Terra Nazista. Para mim, pareceu tão completo o que eu vi. Muitos fãs acham que o último episódio teremos um gancho para a série Lanternas, com a aparição do Jon Stewart. E ele coloca entre parênteses: o cara é assustadoramente parecido com o Lanterna Verde. Ele é um dos principais motivos de eu gostar e defender fervorosamente o DCU. Fecha parênteses. Eu sinceramente acho isso difícil de acontecer. Não é impossível, mas quando eu penso nessa especulação, não vejo onde ela se encaixa. Mesmo assim, não vou ser pessimista e aguardar animado a surpresa do último episódio, seja o que for.
É muito Ai, estranho ler isso, já eu sabendo o vim que do futuro acontece. pra dizer, eu vim do futuro pra dizer que vai ser uma merda. É, cara, tipo assim, tentando não focar no que vai acontecer, igual você falou, pra gente falar um pouco mais no outro episódio. Mas justamente, cara, esse sétimo episódio ele acaba deixando um hype lá em cima, né? E essa especulação, eu falei isso até no nosso grupo, né? Que tem a especulação que vai ter uma participação especial, porque ficava saindo foto do bastidor do Superman, todo mundo achando que o Superman ia aparecer, mas acho que isso funciona muito mais pro marketing, né? Pra fazer a galera ver a série, pô, olha, tem possibilidade de ter Superman no final. Mas eu acho que se os caras estavam divulgando foto assim, a rodo, é porque não ia ter mesmo, sabe? Porque se fosse ter, os caras iam esconder, né? Então o James Gunn trabalha muito essa questão do marketing, mano. Ele é esperto, ele sabe o que ele faz, sabe? Essas declarações dele aí, ele é um cara muito ativo no Twitter, dá muita declaração, fala muita coisa, gera muita expectativa na galera. Então eu vejo isso até com uns bons olhos, mas às vezes pode ser prejudicial, né? A galera pode criar uma expectativa de uma coisa ali com teorias, e a teoria que a gente cria é sempre melhor do que o resultado final, querendo ou não, né? Vão com menos expectativa pro último episódio, só isso que eu digo. Fica a dica. Curiosamente, esse episódio aqui, eu acho que ele dialoga bastante com o episódio final de Alien Earth, porque esses dois últimos episódios não tem cara de episódio final, sabe? Não tem cara de episódio final. O Igor até ressaltou isso. E assim, eu acho que é um episódio que funcionaria, assim, pensando nesse episódio, eu acho que ele funcionaria melhor se ele viesse antes, se ele viesse no lugar do sétimo, sabe? Dependendo de como a história é contada, de como certos acontecimentos são colocados na história, são montados. Tipo, mostrar o relacionamento da Adebayo, mostrar o relacionamento da Emilia com o Chris lá no show. Eu acho que se mostrasse isso num sétimo episódio ali, beleza, entendeu? Pra no episódio final, né, tentar mostrar as coisas de uma maneira mais interessante. Tipo, por exemplo, tentar ver aquelas outras realidades ali, o pessoal abrindo a porta, ou o Chris sendo preso no último episódio. É estranho esse episódio, sabe? Porra, não teve nem sinal do Keith também, sabe? Tipo assim, completamente esquecido no churrasco. Na real, o último episódio, o episódio 7, ele tem mais cara de fechamento de série do que esse oitavo episódio. Sim. Eu ia falar justamente isso, né? Porque eu acho o sétimo episódio muito bom, mano. Eu acho que ele acaba de um jeito ali bem interessante. E ele tem mais cara de um encerramento, realmente. Porque a minha sensação é que eles desenvolveram várias coisas durante a série, né? A gente viu 7 episódios aí deles contando uma história que tem ali seus problemas, mas no final eu tava achando até interessante. Para nesse último aqui, eles realmente fazerem isso que você falou, né? Acho que fica tudo muito corrido, né? Eles tentam resolver tudo ali no último episódio, focando nos personagens, mas eu acho que devido a todos os acontecimentos anteriores, o caminho que era mais certeiro era de você desenvolver um pouco mais o pacificador depois dos eventos do último episódio, né? Porque ele volta de novo aquele trauma de ter perdido o irmão, ele vê o pai morrer, né, e tudo mais, e eu acho que é muito pouco pincelado isso dentro do episódio, porque eles têm que dar foco para outros personagens, que talvez nem precisasse de dar esse foco todo, né, tem que dar foco no plano do Rick Flag, que a gente ficou a série toda sem saber, essa temporada toda sem saber qual era o plano dele, para no último episódio a gente só saber e eles fazerem ele meio de qualquer jeito. Apesar de ser um episódio bem longo, né? Ele teve 57 minutos aí, é maior do que os outros, mas eu acho que não deu tempo de você desenvolver tudo isso. Eu entendi o que o James Gunn quis fazer. Ele quis fazer um episódio diferentão, sabe? Mais focado nos personagens, mas eu acho que ele deveria ter focado mais no pacificador nesse momento, sabe? Porque era o personagem que tava mais abalado naquele momento ali, né? Pô? Era isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar. Eu super entendi que esse episódio ele teve como foco a galera, né? Se unindo pra tirar o Chris da cadeia e tentar manter todo mundo unido, tentar manter todo mundo junto e tal. Mas, de novo, não me soa como fim de temporada. E o Chris, ele fica escanteado. Caralho, o Chris fica escanteado. Assim, ele tá vendo aviso, assim, ele só tá ali, sabe? Então eu acho uma pena. Então por isso que eu acho que me parece uma peça estranha nesse quebra-cabeça, sabe? Se essa pecinha, se esse episódio, ou certos momentinhos desse episódio fossem contados ao longo da série, ou contados no episódio anterior de alguma forma, eu não sei, cara, tá estranho. Esse episódio me decepcionou demais, né? Eu conversei com vocês ontem sobre isso, porque eu senti que eu tava o episódio inteiro, assim, num sitcom, sabe? Essa foi a impressão que eu tive. E assim, cara, jamais no final de temporada, isso era uma coisa que na minha cabeça poderia acontecer. Eu imaginava que a temporada não iria acabar do jeito que eu
as expectativas que a gente estava criando, as expectativas que eu criei, eu realmente não imaginei que a série fosse acabar da forma com que eu tinha imaginado, da forma com que realmente poderia fazer, porque investimento a série teve sim para fazer, mas eles acabaram gastando esse investimento com cenas idiotas, com coisas idiotas, exatamente como o Efraim tinha falado. Na minha concepção, a série jamais poderia ter acabado desse jeito que acabou agora. Não porque acabou de um final feliz, né? Porque foi um final muito. Claro, a gente tem ali uma parte em aberto que é salvação, não é? É salvação, se não me engano, é salvação. Que já vai ali desembocar pro filme do Man of Tomorrow. Mas pra mim jamais poderia acabar daquele jeito ali com a checkmate, com eles ali saindo completamente felizes. Eu acho que aquilo ali despadronizou total. Cara, a série ela foi mudando assim gradativamente em 3 polos. O primeiro polo dos 5 primeiros episódios, o segundo polo do sexto e do sétimo episódio, e agora no 8, que não parece que é a mesma série que eu vi os 7 episódios anteriores, sabe? Tipo assim, absurda de extinção. E essa é a grande decepção, sabe? Sobre o Keith, que acho que foi o Efraim que citou novamente, eu acho que assim, se fosse para ele realmente morrer, se fosse para ele não aparecer de novo, a Emília teria matado ele. Isso na minha cabeça é uma coisa bem fácil, assim, de eu conseguir assimilar. Poxa, realmente poderia acontecer. Isso não foi mostrado na hora, tanto é que o vigilante fugiu e a gente nem sabe se o que aconteceu com ele, se ele morreu vigilante da outra dimensão. E acabou que o Keith ficou lá, ficou abandonado. E aí depois a gente vê que ele realmente sobreviveu. Então eu acho que sim, esse final de Pacificador pode ter aí esse gancho para Man of Tomorrow e o Capitão Triunfo ser um dos vilões que vai ali talvez fazer um complô com o Rick Flag e o vilão principal, que a gente ainda não sabe quem é, ou talvez seja ali um dos vilões dos vilões, pode também acontecer, para fazer parte desse novo filme, porque eu não acho que eles iriam desperdiçar assim o Keith de bobeira, sabe? Então eu acredito que ele possa sim aparecer em Man of Tomorrow, ou talvez em outra aí, animação, talvez no, animação ou série, filme, talvez na série da Waller também, que é para mim é uma boa expectativa. Eu sei que tem muita gente que reclama da série da Waller, mas de qualquer forma eu acho que ele vai sim aparecer. Mas assim, gente, sem perdões pra esse último episódio, acho que é por isso que eu tô tão quieta, é só decepção mesmo, como o Igor falou. Eu tô sentindo que pode acontecer também o seguinte: o Keith, com certeza, ele vai aparecer. Eu ouvi um papo aí de que não se sabe se haverá uma terceira temporada de Pacificador. Talvez Deus a gente me não livre. tenha. Talvez a gente não tenha uma terceira temporada de Pacificador, mas não quer dizer que esses personagens não venham aparecer numa outra série ou filme. Pode ser, por exemplo, uma série lá da galera lá reunida, que eles fizeram uma agência de sei lá o que lá no final. Pode ser uma Checkmate. série. Checkmate. Pode ser uma Isso. série nova, uma primeira temporada dessa série voltada para essa equipe agora, mais uma equipe, né, formada agora na DC, e aí vai rolar um rolo interdimensional aí de portas e dimensões e o Keith voltar de alguma maneira, mas assim, essa galera volta. Por que eu desconfio de que a gente não vai ver num filme? Porque nem todo mundo que confere os filmes vai querer conferir as séries. Sim. Então eu não acho que o James Gunn vai obrigatoriamente colocar essa galera num filme e explicar tintim por tintim. Eu acho que não. Eu acho que ele vai dar um jeitinho de encaixar essa galera aí numa outra produção menor e tal. E aí, quando tiver o filme do Man of Tomorrow, você vai poder entender o filme Man of Tomorrow sem necessariamente ter acompanhado a série do Pacificador. No máximo ali, uma leve explicação ali para saber o que vai acontecer e tal, e tocar o barco para frente. Então, esse último episódio, eu concordo com todo mundo até agora, que foi bastante. Teve um anticlímax terrível. Esse episódio, a impressão que eu tenho é que ele foi composto, parece um Frankenstein de momentos que poderiam ter acontecido em outros episódios, desde o primeiro, que poderiam ter sido flashbacks passados nos outros episódios, para aí sim talvez terminar no sétimo episódio, teria sido bastante interessante. Acho que tem uma diferença só entre Alien Earth, que Alien Earth estava na primeira temporada, por pior que seja o final, ter sido horrível, ainda era uma primeira temporada, seja uma segunda, e eu acho que não vai ter uma terceira por simples motivo de que as expectativas da DC para o universo estão sendo realinhadas, não foi as expectativas de bilheteria que estava sendo esperada, então acho que esses projetos vão ficar para trás um pouco. O James Gunn provavelmente vai ser cobrado por isso. Já tem algumas obras que não vem dando tanto certo. E assim, cara, esse episódio foi muito ruim, foi muito fraco, não aconteceu nada. Parecia que eu tava vendo o primeiro episódio de novo, sabe? Como se ele fosse uma temporada para coisas que pudessem acontecer. Aí ele deixa uns ganchos, não responde nada. Traz o relacionamento da Adebayo,
só pra terminar o relacionamento, tipo assim, fim de contrato com outra menina lá, pelo menos pra justificar. O Keith, concordo com a Maria, desapareceu, o outro vigilante desapareceu. Simplesmente a mudança de personalidade do Rick Flag me pegou muito, porque assim, ele era um cara super responsável, com todos os problemas que ele tinha com o pacificador. Até ele então, ele era um cara que ele defendia os seus homens, ele era um cara ligado a essa situação, né? Meio que rola essa irmandade das pessoas que fazem parte do grupo da Argos. E nesse último episódio ele muda de personalidade, vira um cara caricato, festeiro, super alegre. Aí depois ele começa a concordar com os planos do Luthor, totalmente sem mudar nada. E assim, a impressão que eu tenho das duas, uma. Ou foi trocado o Rick Flag e se sei lá, o cara de barro transformado. Que assim, ou então é aquele problema que eu venho falando lá atrás do roteiro, sobre como às vezes o personagem vai ter que mudar de personalidade para justificar alguma coisa do roteiro que o personagem não faria em uma situação normal, sabe? O Rick Flag eu não vejo abandonando os companheiros dele morrendo incessantemente como se eles não valessem nada. Porque não foi isso que ele mostrou até agora, sabe? Tem uma outra personalidade dele. Todas essas pequenas coisas que vão acontecendo. A mudança também da Sasha Bordeaux foi muito rápida. Eu ia falar sobre isso aí. Ela foi do nada a mudança dela, né, mano? Pô. Tipo assim, aí do nada o pacificador passou a temporada inteira com o roteiro ajudando ele, né? Tipo assim, ele escapou pela porta dos fundos, escapou tudo. Aí dessa vez, cara, ele é pego da forma mais idiota. Tipo assim, pô, os caras não sabiam que os caras iam atrás dele. Tipo assim, durante o tempo todo os caras tá querendo proteger o cara. Aí simplesmente o cara tá mal na cadeia. Aí, tipo assim, vira Naruto, usa discurso motivacional. Aí o cara se cura em 2 segundos. Sabe? Ao mesmo tempo que ele quis botar profundidade, ele tirou a profundidade. A única cena legal pra mim desse episódio foi o vigilante derrubando o pacificador na porrada do shopping. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. Vai lá, vou passar a bola agora pro Igor, que já se Passa pano aí, Igor. Pano quentinho. Não, cara, eu acho que não dá pra passar pano nesse episódio em si. Eu vou passar um pano bem na temporada, mas nesse episódio não dá, não. Porque eu acho que esse episódio, e assim, eu acho que vai ser unânime isso aqui, ele realmente não parece um final. E o problema, eu acho que é o tempo. Eu acho que se o James Gunn decidisse contar uma história mais curta, nos 33 minutos, talvez a gente não tivesse metendo tanta porrada nesse episódio quanto a gente está fazendo, e uma galera na internet também. Porque eu lembro que na semana passada, na retrasada, uma das reclamações que eu estava fazendo era justamente sobre o tempo, que eu achava que a série estava indo muito rápido em algumas situações, e eu falei, pô, esses episódios estão curtos e tudo mais, tem um que, fora os créditos, tem 29 minutos. Caralho, isso é bizarro. E aí, acho que é o sétimo, né? Acho que é o sexto. É bem curto. O sexto é aquele episódio que ele vai pro mundo pela primeira vez. Pela segunda vez, no caso. Pro mundo onde tem o Keith e o Barry. Esse episódio, ele decide esticar. Pô, tem quase 1 hora de duração. Inclusive, na moral, mano, se ele encerrasse o episódio sem o famoso pós-crédito, sem a cena do Rick Flag sequestrando ele para levar ele para aquele mundo lá que ele acha que vai ser habitável, se o episódio tivesse terminado com o show de rock lá da banda, seria menos pior. O episódio tem uma vibe muito foda naquele momento, eu adorei aquela cena, porque assim como a primeira temporada, tem uma cena no final da primeira que toca a música de abertura numa cena de ação muito foda. Acho que vocês vão lembrar. E aí, nesse aqui, é uma parada mais família, né? Me lembrou até um pouquinho Velozes e Furiosos. Tu fala a cena deles saindo sorrindo, aquela parada toda do escritório? Ali também porque é um conjunto de cenas, né? Tem uma que parte cena merda, hein? Não, porque ali é só uma parte do conjunto da cena, que na verdade tem eles indo no esconderijo do vigilante, pegando aquele dinheiro todo, que há 2 episódios atrás ele disse que é um dinheiro errado, mas tudo bem, eles estão loucões. Aí tem o show lá de rock, e assim, termina uma vibe boa. Até aquela cena do quarto, onde eles estão conversando, eu tava ali entendendo até o que o James Gunn queria passar, porque a proposta da temporada, cara, é eles se juntarem de novo. E isso só conseguem fazer isso no final da temporada. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas, porra, uma porrada de portais sendo abertos sem explicação alguma, e alguns bem aleatórios. Porra, por que eles abrem um portal? Por que tem umas cabeças de caveira com tentáculos de aranha? O outro tem zumbi, o outro tem uns bichos que mordem a cara do maluco e o cara morre. Sabe? Aquilo ali foi tão bizarro. Tudo bem que o Rick Flag ele queria explorar os mundos para ver, só que, mano, também eu não sei como é que funciona aquela tecnologia ali. Ele não conseguiria ver que tem um mundo habitável simplesmente mexendo ali no computador, aquele nerdzinho. Isso eu fiquei um pouco confuso também. Essa cena toda eu achei muito confuso. O Economus tem uma hora que ele faz uma piada lá. Cara, eu tava achando o próprio Economus chato. Eu não sei, sabe?
Igor, tu tá pipocando pra caramba, cara. Dá um refresh na página, porque quase não tá dando pra te ouvir. Eu ia perguntar se tava ruim pra vocês aí, que achei que era o meu. Tá na dimensão da prisão lá dos Tá na meta-humanos. dimensão da prisão, era exatamente sobre isso que eu queria falar. A gente finalmente entende qual é o plano do Rick Flag, né? Como o Arthur puxou mais cedo, né? Que era jogar meta-humanos num outro planeta, de uma outra realidade qualquer, e piriri parará. Isso me lembrou Zona Fantasma, cara, do Superman 1 e 2 do Christopher Reeve, porque tinha essa coisa, né? Isso que o Jor-El fazia, né? Ele não matava os inimigos dele, os ódios, os caras lá, mas jogava na Zona Fantasma. Só que, cara, eu não sei se isso faz muito sentido. Talvez isso tenha algum arco de quadrinho, porque, enfim, quadrinho tem conta de tudo. Mas assim, cara, por que o Rick Flag, pai, só não deu um tiro na cabeça do pacificador e isso traria um resultado positivo pra tudo, sabe? Por que vai ter um trabalho de sequestrar o cara e levar ele pra uma outra realidade? Meu irmão, dá um tiro na cara desse maluco e acabou o problema, sacou? Mas assim, né, tem que perdurar o personagem e tudo mais, porque com certeza o pacificador vai voltar, ele vai ser uma pedra no sapato da Argus, né? E o episódio praticamente se resumiu a vendo essa galera se fudendo, vendo de porta por porta, vendo universo a universo. E tem a cena lá, inclusive uma cena que eu achei extremamente irritante, é o maluco contando a piada da stripper lá, enquanto tá lá. Até o próprio roteiro fala, porra, mano, tu não cala a boca não, tu não termina essa piada não. Então, assim, cara, tem coisa nesse episódio que realmente eu acho que não fluiu. Sim, eu acho que além de, igual todo mundo falou que, né, episódio decepcionante, né, acho que todo mundo concorda, mas eu acho que além de decepcionante, é um episódio, ruim, mano, mesmo, sabe, porque eu acho que nem as piadas funcionam nesse episódio, sabe, a piada da galera entrando ali nas portas, fazendo piada um com os outros, eu acho muito ruim, aquela cena de todo mundo usando droga, os chefões ali usando droga, eu achei aquela cena muito esquisita, muito estranha. A piada do Economos, eu concordo com você, que ficou muito esticada. Aquele finalzinho, cara, com ele saindo, sabe, sorrindo com um cara meio de bobões, olhando um pro outro. Eu falei, caraca, mesmo, parece que eu tô vendo o final de um sitcom, sabe? Não parece que eu tô vendo o final da série que eu tava acompanhando esses 7 episódios aí atrás, né? Porque, cara, eu fiz isso, né? Eu não tinha visto o 7º episódio, então eu assisti o 7º episódio e o 8º juntos. E pra mim, foi tipo assim, um declínio muito grande, uma diferença muito grande, sabe? Porque o 7º episódio, ele acaba muito bem, pô, sabe? Com aquele cliffhanger. Eu achei que o Cliff ia voltar nesse último episódio aí e a conclusão seria essa, sabe? Ele indo atrás do pacificador e o episódio ia acabar assim. Só que, igual eu já falei, eu entendo o que o James Gunn quis fazer, sabe? Só que parece um monte de recorte, igual a gente tá falando. Porque você tem esse final e aí você tem essa parada do Rick Flag, pô. Do Rick Flag querer colocar ele na prisão. E de fazer o teste, justamente ele teve uma mudança muito repentina ali do nada, né? E não dá pra entender, justamente eu concordo muito com o Efra. Eu fiquei assim, o tempo todo falando, cara, por que ele só não atira e não mata o cara? Mas é porque tem que manter esses dois personagens aí pro futuro da DC, né? Que provavelmente vão ser personagens importantes, né, cara? Só que eu não sei se eu gosto dessa ideia, sabe? Parece que a parada tá... É igual a gente falou do The Last of Us. Parece que tá com o freio de mão puxado, porque... Não pode ter as consequências aqui agora, porque as consequências virão no futuro. Então eu achei isso fraco, sabe? O episódio é ruim, mano. É ruim, sabe? As piadas não funcionam. Muita coisa chata ali, pô. Esses probleminhas só reforçam essa minha desconfiança de que, e foi um ponto que você levantou hoje, Marcos, quando a gente estava conversando no grupo, que o James Gunn tá fazendo coisa demais num espaço de tempo muito curto. Sim. E isso acaba prejudicando a qualidade do trabalho no final. Porque, assim, todos os projetos, né? Todos os projetos acabam sendo prejudicados no final. Exatamente, porque a impressão que eu tenho é que durante Superman, o cara tava pensando Superman e o cara tava pensando pacificador, né? E aí ele tava lá e cá fazendo malabarismo, e aí uma hora ele deixa a bolinha cair, que foi o caso desse último episódio aqui, né? Verdade. Por exemplo, o Wiggly, porra, cara, pra que ele colocou o Wiggly nessa temporada? Porque, assim, ele bota o Wiggly nessa temporada, foi uma grande enganação nessa série, meteram o cara lá pra caçar a águia, que não deu em nada, gastou tempo, quando poderia usar esse tempo pra focar em outras coisas, e bota um Wiggly poderoso e tal, e é isso. Mas aí, no final, ele tá ali, deprimido num canto, apagado na série. E eu tô assim, cara, pra que trouxeram o Wiggly? Eu concordo. Foi muito desperdiçado, né? É um personagem que, tipo... É importante pra série, né? Ele se promoveu como um personagem importante. Pra chegar no final, os caras cagarem pra ele, sabe? E ele era um personagem que talvez seria o personagem ideal pra fazer com que o pacificador voltasse daquele buraco que ele tava, né? Só que, tipo, ignoram muito ele ali, né, pô? Podia ser a motivação dele, ele teve um arco, né, cara? Sim. Ele teve um arco dentro da série e simplesmente agora no final tá o Wiggly em depressão, o pacificador aparece lá, ele não vira
Tipo assim, não, tem que fazer as paradas, concordo que vocês não viram aquele animal de suporte emocional. Só pra ter uma cena em que ele bota uma asa em cima do Economus, tipo, e acabou. Tipo assim, o arco dele não serviu para absolutamente nada até agora na série. Essa série parece que ela é um interregno, né? Ela tá entre uma primeira, Exato. foi muito divertida. É essa que tem uma porrada de coisa que foi muito atropelada, totalmente mal escrita, mal construída, sabe? A brincadeira de Lego não deu certo, mas apresentou uma porrada de coisa que não foi pra lugar nenhum, pra uma possível terceira. O problema todo, pra mim, ele apostou numa terceira, ao mesmo tempo que ele tá sendo chamado a atenção não temos bilheteria pra ficar brincando com o personagem secundário. Tanto que agora, pelo menos as últimas matérias vamos focar agora nos principais, no Batman, Mulher Maravilha, Exato. até na Supergirl. E assim, então esse projeto vai ter que ficar esquecido. E assim, a indústria está passando por um pequeno problema, que acho que Wandinha teve, o Sandman teve, que se passa tempo demais, a galera perde o apelo, não assiste, tipo assim. E se é muito curta, você acaba não revisando o roteiro e acaba ficando ruim. Então, tipo assim, vai ter que achar um meio termo disso. Então, quer dizer, quando tem um pacificador, que já tem esse problema de indústria, que as pessoas não conseguem se apegar tanto à série, consegue ficar na geladeira, até eles resolverem um problema do universo principal, ter bilheteria suficiente para ele poder voltar a fazer o seu projeto, o projeto que ele gosta, né? Eu acho que o pacificador ele gosta muito, esses projetos secundários com gente desconhecida. Quanto tempo esse pacificador consegue ficar nessa geladeira? Qual é o meu problema? Meu problema é o seguinte: eu não vejo problema mesmo. Eu entendi qual é o plano do James Gunn para fazer essa formação desse universo DC, né? Ele quer trabalhar, isso já foi dito anteriormente, ele quer trabalhar com personagens periféricos, personagens pouco conhecidos para fazer essa construção de mundo e aí depois fazer com que ele ganhe tempo para preparar os personagens maiores, né? Que é a Trindade e outros membros da Liga da Justiça. Beleza, o problema é quando a parada... Mano, se o cara não acertou no quintal dele, que é o pacificador nesse último episódio, me vem a preocupação do tipo, cara, como é que vai ser a longo prazo para outros projetos da DCU, incluindo os maiores, que é o Superman, que eu já não curto tanto, já falei aqui, é o Batman, é a Mulher Maravilha, é um Cyborg, é um Flash. Mano, se o cara erra no quintal dele, fazendo uma coisa que ele gosta, fazendo uma coisa que ele tem total domínio, que é o pacificador... Porra, cara, eu não vendo esse último episódio, eu fico pensando, mano, será que esse cara pode errar assim para personagens grandes? Isso já me liga um alerta. Isso com certeza deve ter ligado um alerta na cabeça do David Zaslav, que é o cara que comanda a DC. Porque assim, eu tô achando que esse início agora de DC, que é Comando das Criaturas, Superman e Pacificador segunda temporada, que vamos botar como primeira, né, do DCU, eu tô achando ela, no grande geral, que a gente viu até agora, eu tô achando de mediano para fraco. Para mim. Para vocês pode ser diferente, mas para mim tá de mediano para fraco. E isso deve ter ligado um alerta na cabeça do David Zaslav, a ponto de talvez, se Supergirl e Lanternas, que vão ser duas produções muito importantes, acho que a partir do ano que vem que eles chegam, se não tiver o retorno adequado, o Zaslav vai dar uma chamada no James Gunn. E é essa a minha preocupação para esse universo da DC. Porque se o cara não acerta no pacificador, se ele não, que tem teoricamente menos pressão, se ele não acerta na Supergirl e no Lanternas, que tem uma pressão muito maior, aí a parada vai ficar complicada. Mas Pacificador, o Lanternas e Supergirl são de outros diretores, né? É só supervisão dele. Eu ia né? falar sobre isso agora. Ele não Ele não tá dirigindo esses outros projetos e nem escrevendo. Mas tem o selo do James Gunn. Ele tem... Eu sei. Ele é o cara que tá supervisionando ali, né? Mas, cara, eu acho que ele é um CEO que dá liberdade pros caras fazerem ali o que bem entenderem nos seus filmes, claro que com a supervisão dele. Não é qualquer coisa também que ele vai deixar rolar. Mas, por exemplo, o Pacificador é um projeto dele, que começou com ele, né? Ele quis trazer essa parada. E é aquele papo também que a gente falou em off. Meu irmão, o cara tá trabalhando para um cacete. Agora... ele vai ter o quê? 3 anos só pra focar no Man of Tomorrow, que é o próximo dele. Supergirl não é dele. Ele tá ali só supervisionando, mas tem um outro diretor, tem um outro roteirista. Provavelmente ele dá um pitaco ou outro em alguma coisa, mas acho que até a escalação da atriz, se eu não me engano, foi indicação dele, alguma coisa assim. Mas assim, na história em si, eu acho que ele é um tipo de cara que deixa as pessoas trabalharem, bem como o próprio Matt Reeves, ó. Ele tá deixando lá o cara fazer o Batman, ele quer fazer teu Batman? Beleza, vai, faz lá no teu cantinho, depois só me mostra o resultado. E é isso. Então eu acho que agora, como ele vai ter um tempo para fazer uma parada que vai demorar um pouquinho ainda para estrear, eu acredito que ele vai dar um respiro e também focar só no próximo Superman.
E aí, lá na frente, depois, vir com outros projetos grandes, como o Batman ou Mulher Maravilha. E, cara, eu não sei se cabe uma terceira temporada de Pacificador, entende? Porque eu vi também que com essa segunda a galera ficou um pouco desgastada. E se tem uma coisa que eu aprendi com The Witcher, a série The Witcher, é que vai desgastando com o tempo quando certas expectativas não são correspondidas. Um exemplo vivo aqui, Gen V, que tá aí na segunda temporada. É uma série que deu muito certo na primeira, eu não vi a segunda ainda toda, tá? Mas parece que está dando muito certo. Quem tá assistindo, que gosta de The Boys, tá elogiando muito a temporada. Só que eu tô percebendo que quase ninguém tá vendo a série em si, saca? Eu dormi vendo a série. Eu falo Então, por mim, eu Efraim, dormi mas vendo tu a já série. tem um problema com a primeira, justamente por ter aquela linguagem dos adolescentes, aquele papo de velho que o Efraim sempre Efraim é traz velho, aqui. Efraim é velho, não tem Então, como que eu assim, fazer. você já tem um problema, mas, por exemplo, cara, The Boys é a minha série favorita da vida. Eu adorei a primeira temporada de Caraca. Gen V. Eu gosto de The Boys pra caralho. The Boys foi uma série que me fez gostar de ver série, que até hoje eu sou um pouco contra séries. Eu Já não sou viu, muito já fã de série. viu Breaking Bad já? Vi só as 2 primeiras temporadas, não terminei. Entendi. Mas não é porque eu achei ruim, tá? É igual o Gen V que eu tô falando aqui. Eu Aham. vi o primeiro episódio, achei do caralho, mas não continuei. Simplesmente Sim, não continuei. Mas Uhum. o Pacificador eu tava ali acompanhando, mesmo com algumas decepções. Eu não sei, cara, mas eu acho que as pessoas meio que vão abandonando as coisas de leve. Voltando a falar no próprio The Witcher, vai estrear agora uma 4ª temporada, e já que mudaram o ator que faz o Geralt, agora que caguei, ferrou de vez. E Caguei pior que com essa merda. eu vi o trailer essa semana, mano, os caras pensaram assim, meu irmão, vamos jogar a produção lá na casa do Escambau. Tá tudo muito bem feito, melhor do que nunca. Mas, pô, não é o mesmo ator que faz o Geralt, então, porra, desculpa, mano. O Igor, pra não falar mal de DC, começa a falar de outras coisas, né, mano? Como é que pode? O cara passa pano demais. A gente machuca quando tem que machucar. Mas- Essa temporada, mas- eu não acho ela ruim. Inclusive, É uma merda, né? todo mundo que pulou a abertura Eu dessa pulo série todas. aí tá erradíssimo. Nossa, eu pulo todas. Cara, Você Igor, vê todas. o John Cena usando o traje mais na abertura do que na própria série. Tô nem aí, meu irmão. Eu tô Supera, cagando, velho. Eu tô cagando, velho. Supera, Não, Varão. Supera, Varão. a música é boa. A Mais uma abertura é musiquinha tão pop maneira que o James ela Gunn gerou sempre polêmica. usa. Ela gerou polêmica lá naquele jogo de tiro que os adolescentes gostam de jogar. Como é que é o Fortnite. nome? Fortnite. Vocês viram essa parada da dancinha lá? Sim, foi removida, né? E a galera que tinha comprado a dancinha, acho que foi até reembolsada, né? Mas Porque sabe- tem mas o sabe o que eu não simbolicismo entendi? nazista, né? Por que que foi removido lá e não implicaram em nada com a série em si? Porque na série ele faz a dancinha. Ai, eu não Talvez a sei. série a classificação seja alta, o dinheiro é muito mais investido, já tava ali, não ia mudar a pode ser, coreografia, já tava tudo feito. verdade. E dentro da série tem um contexto, né? No jogo O talvez jogo não tenha. tem muita gente menor de idade que joga, cara. Meu primo Sim. de 12 anos joga Fortnite, Vamos lá. sabe? Mas, A explicação sobre o porquê de tirar uma dança nazista de um jogo eletrônico. Mas, assim, normalmente tem muitas. Você fala, além de apologia, não poder. Concordo com a Maria. verdade. Tem outra coisa também, a galera é muito tóxica. Então, Sim. por exemplo, já não basta já as frases de efeito, tudo isso. Você imagina que, além das ofensas gratuitas que tem em relação à raça e gênero, imagina que isso vai ser spam o tempo todo. Vai ser usado para ofender, entendeu? Uma galera vai se apropriar disso e vai ficar metendo essa dancinha direto toda vez que, tipo assim, souber que a pessoa tem uma outra cor, um outro gênero, vai ficar usando, entendeu? Não dá pra deixar esse tipo de coisa. Se você estiver fazendo, se a pessoa que confere isso e estiver fazendo esse tipo de coisa, me desculpe, você que tá ouvindo e faz esse tipo de coisa, você é um cuzão, né? Porque você tem que separar ficção de realidade, entender o que está sendo proposto na série, o que está sendo debatido e como isso faz um reflexo com a realidade. Então, se a pessoa ela absorve aquilo de uma forma negativa para ficar reproduzindo de uma maneira errada, essa pessoa realmente precisa se tratar porque ela tem problemas. Mas internet é isso aí, cara. Internet é isso Mas aí. a internet é isso aí. Por exemplo, eu jogo LOL no celular, né? A primeira coisa que quando cai algum maluco de fora, por exemplo, às vezes da Argentina, é chamar de macaco, né? Se você responder em português, é a primeira ofensa que vem. É de cara. Você pode denunciar, fazer tudo isso. Só que aí tem que lembrar, são empresas. A pessoa vai tomar a primeira punição, a segunda punição. Só que, tipo assim, eu já vi casos em que, por exemplo, o maluco tinha gastado muito dinheiro na conta. Então, como é que fica? Aí o cara entra na justiça, volta. E, cara, jogar jogo e você digitar em chat, arrumar estresse. E assim, a galera não tem noção nenhuma. É ofensa atrás de ofensa. São comunidades muito tóxicas no geral. Poucos jogos online que não tem uma galera tóxica, mas LoL tem. Eu vou falar só pela do LoL, que a do LoL eu conheço. A do LoL tem demais.
É rage bait o tempo todo, a galera é muito tóxica, é difícil. Faça Cara, o que ponto não de eu, mandar se fale. matar Eu é pensei uma que ia parada dar merda. absurda. Eu pensei que ia dar merda pra galera do Instagram, porque o que eu vi de gente reproduzindo a dancinha não foi brincadeira. Muita gente fazendo isso. Então eu até pensei, caraca, essas contas vão ser derrubadas, vai dar alguma merda. E não foram. E o Instagram também é uma outra ferramenta que qualquer um pode usar. Vários menores de idade usam. Então eu não sei exatamente onde é que foi o alcance, né? Mas Não, então, bizarro, mas essa é a cara. minha dúvida. Essa é a minha dúvida, Igor. Essa galera que estava, eu não jogo videogame, galera. Eu parei no International Superstar Soccer Deluxe, lá de 2000. The like. Porra, Efraim, isso aí tu é tá maravilhoso. muito atrasado nos games, cara. Isso que é jogo. Eu larguei o foda-se. Mas assim, a minha dúvida é, Igor, essa galera que tá fazendo, tá reproduzindo essa dança, essa galera tá ligada no que aquilo ali Representa, né? representa? Eu acho que ali, assim como a série, é mais levado na zoeira. Não levado pra ofender ninguém, saca? Eu acho que é isso. Não tenho certeza. Porque eu não vi ninguém, pelo menos dos que eu vi, fazendo aquilo ali como uma apologia nazista mesmo. Essa dança tem umas partes parecidas com a da primeira temporada. Eu não sei qual parte é igual, mas tem umas partes parecidas. Não, Então eu sim, fiquei me sim. questionando, pô, será que lá também tinha alguma coisa errada e ninguém percebeu? Eu posso ser errada, tá? Mas, assim, em momento nenhum teve um pronunciamento deles, da equipe em si, para falar que geralmente esse gesto aqui era nazista. Isso foi uma teoria que a galera começou a criar quando teve ali o 5º episódio, o 4º, que o Chris foi pra Terra X, e aí ninguém sabia de nada e só viu as pessoas brancas lá no fundo, e a galera falou, isso aqui é como se estivesse imitando uma suástica. Em momento nenhum eu vi a galera da produção se mobilizando para dar um esclarecimento sobre. O que eu vi, e foi a partir daí que até o Fortnite tirou a dança lá do Lore, foi quando alguém postou, se eu não me engano, um vídeo do Pato Donald, numa propaganda, se não me engano, da Segunda Guerra Mundial, desculpa, fazendo isso aqui, fazendo esse símbolo, esse gesto. A partir daí que a galera falou, caraca, ó, realmente, ó, esse sinal aqui, tá, olha, eu não sei, isso aí foi uma coisa que eu vi na internet, não cheguei a apurar e tal, mas foi a partir daí que o Fortnite, eu acho que eu disse, tirou a dancinha ali por conta de apologia. Foi isso que eu vi, não cheguei a apurar. Se alguém souber aí, fala aí, mas eu acho que foi isso. Em nenhum momento eu vi ninguém se esclarecendo sobre se isso realmente significaria uma dança nazista, sabe? Sim, até porque, até dentro da série mesmo, ninguém justificou e falou que aquilo ali realmente era uma dança nazista, é porque justamente faz o simbolismo do símbolo nazista, né? Ele faz com o corpo dele e fica aparecendo. Só que, tipo assim, você conecta os pontos. Pô, nessa temporada tem uma terra nazista, o cara faz essa dança, então pode estar ligado sim. Mas tanto que o Fortnite lançou a dancinha sem antes saber de nada, né? Porque eu acho que se os caras soubessem que teria uma terra lá nazista, eles não teriam feito isso, né? Eu acho que foi mais por conta de para não gerar nenhum tipo de problema, igual o Arthur tá falando, né? Justamente porque a gente sabe que gamer é uma galera muito tóxica, realmente. Apesar de, igual o Igor falou, posta no Instagram também e tal, mas eu acho que são diferentes, né? A galera que posta uma dança ali do Peacemaker, acho que eles estão levando muito mais pro lado da zoeira, realmente. E agora eu acho que a galera que vai no jogo, igual o Arthur falou, e sabe que a pessoa é negra, por exemplo, vai fazer isso para justamente provocar aquela pessoa, né? E é de uma forma muito tóxica, né? Não é certo fazer isso. Porque o jogo é tóxico pra cacete mesmo, mano. Eu sei como é que é essa parada. Você falou de coreografia e tal, a galera faz porque a abertura ela é bacana. Apesar de eu ter pulado a abertura ela é bacana. Sim. Ela é bem feita. São os próprios atores fazendo você ver claramente que a galera ali não dança, não é dançarina, a galera faz. Isso que é legal, né? Eu lembrei, eu tô associando isso, por exemplo, com a dancinha do Coringa no primeiro filme na escadaria. Que tinha aquela preocupação, meu Deus do céu, os incels, não sei o que e tal, as pessoas vão ficar vendo. Mano, a galera o que foi fazer? Foi lá na escadaria, ficou se filmando, dançando igual o Coringa e ficou por isso mesmo. Não foi nada, entende? Então eu não sei se as pessoas estão fazendo isso porque é legal, porque é uma dança legal, porque é divertido você assistir e tal. Vai ver, a grande maioria das pessoas só foi na onda porque, porra, é pacificador, é uma dancinha maneira, é uma música bacana, então eu vou fazer aqui e vou botar na rede social. Eu acho que muito pode ser por conta disso, entende? Sim, mas claro que sempre tem um outro lado também, né? Obviamente. Sim. Tem um outro lado também. Sempre tem um babaca aí, né, na internet pra fazer merda, né? A grande realidade é que as pessoas, elas não têm, tipo a galera que joga, né, não tem maturidade, saca? Não, principalmente os adolescentes, cara. Esses moleques, eles falam umas paradas às vezes, que eu fico me questionando, cara, tu sabe o que é isso? Essa semana, eu trabalho em escola, né, sou inspetor de alunos. Aí tá aquele lance lá do Bob Good e o Labubu, que é do demônio.
Aí esses dias o garoto, ele chegou e falou assim, fulano, lá Bubu é do demônio? Aí a menina falou, não pode pegar essas coisas não, que essa coisa é ruim. Aí ele virou, ô mãe, compra um Labubu do demônio. E eu pensando assim, mano, esse moleque tem noção do que ele tá falando? Eu não Não, sei o que mas- vocês estão falando, cara. Pô, o Efraim não sabe o que é Bob Goods. Isso é foda, sabia? O Pô, Efraim não... Efraim, aí é foda, hein? Efraim, é Pô, foda. tá Cara, difícil olha defender só. isso pra pô, cara. Tu não Não, tem Instagram mano. não, cara, pelo amor Gente, de mas Deus, olha, eu vou cara. falar, cara é eu um vou falar o que é Neandertal. Bob Good, com certeza é uma coisa que você sabe. Basicamente é um caderno com vários quadros, geralmente de urso, tá? Mas também tem de Lilo e Stitch, da porra toda. Quadros pra você De pintar. ovelha. Isso é um Bob Good. O Efraim nunca viu o meme. Mãe, compra Bob Goods. Nunca viu o Efraim? Ah, não, Não? Efraim, Juro que eu porra, não na vi. moral. Tem que se Juro. atualizar, cara. Porra. Eu Mas é juro bolha. que eu Mas não é a sei. bolha do cara, mano. O cara não vai ver essa parada. Mas não é, mas é mesmo. Não é a bolha do Efraim ver esse tipo de meme, tá ligado? Isso é Sabe o que foda. deve ser também? Acho que o Instagram, eu só mexo no Instagram. Vai ver o Instagram, ele não me relaciona nenhum conteúdo É. pra isso. O seu O algoritmo é TikTok tem mais é rock essas and roll, né, paradas. cara? Eu não vejo tanto TikTok, não, mas o TikTok tem mais essas paradas. Eu não Uhum. tenho TikTok. Quer dizer, tem Eu um também TikTok do Mesa, mas eu nunca entrei. Inclusive, eu sigo um TikTok do Mesa, rapaziada. Se você estiver Por ouvindo. favor, aí. Olha essa Jabá. moral aí. Eu queria falar do final aí, cara. Vocês falaram aí de viver numa bolha. O Chris agora tá numa outra bolha, num outro universo, que é aquele planeta. Jurassic lá, Park, lá né? e tal. Jurassic Park, né, meu irmão? E aí começaram a ter. Como a Maria é a pessoa, é a mulher das teorias, eu queria tirar uma dúvida. No que aquilo ali se liga ao Darkseid? Porque falaram que aquilo ali pode ser um domínio do Darkseid. Eu não entendi porra nenhuma. Quem souber, explica aí, porque eu fiquei voando. Pô, gente, eu não sei não, de verdade. Eu ainda não Eu cheguei vi. nesse nível aí, não. Eu vi na Fala internet, aí, realmente. então, explica. Eu não vou saber o nome, mas é porque tem uma saga de um planeta. É Run alguma coisa, gente. Eu não lembro agora qual que era o Seria a nome. Nova Gênese, né? Não, Salvação. Né, seria da Possibilidade de salvação? Salvação Run, isso aí. Salvation Run, Isso alguma aí. coisa assim. Que é um planeta que justamente foi criado para poder colocar lá meta-humanos. Só que em uma das sagas nas HQs, ela estava sob domínio do Darkseid e também dos, acho que novos deuses que fala. É porque eu não sou ligado em DC, gente. Meu negócio é Marvel. Mas ele estava sob domínio de Darkseid, mas é uma história paralela. Mas originalmente o planeta foi criado só para aprisionar os meta-humanos mesmo. Então vem dentro dos quadrinhos. Até o Checkmate também é dos quadrinhos, mas é bem diferente, né? Checkmate é liderado por duas pessoas diferentes. Era uma corporação que fica muito mais nas sombras, que controla vilões, controla heróis, sabe? É uma agência secreta. Então tem muita coisa de quadrinho nesse último episódio aí, mas é porque eu não sou muito ligado em DC mesmo, não sei. Mas eu vi algumas teorias na internet dessa parada aí. O Checkmate eu achei horrível. Meu Deus do céu, mas ficou muito ruim. Cara, vocês falaram da Bordeaux, da Sasha Bordeaux, falaram assim, eu achei que ela mudou muito rápido e tal. O que eu acho que pode ter, assim, provocado essa mudança nela, e foi uma coisa que eu só fui perceber depois, eu falei, cara, por que essa mulher tá começando a olhar ele torto e tal, assim? Porque, cara, depois eu lembrei, porra, ela é meta-humana. Exatamente isso que eu ia falar. Então faz total sentido ela se virar contra ele. Porque se o Rick Flag quer colocar os meta-humanos justamente numa outra dimensão, o que falta pra ele querer colocá-la lá também? Por mais que ele goste dela, sei lá, por mais que ele use ela e tal, não falta isso, sabe? Ela sabe que isso pode acontecer. Então, eu acho que a virada de chave dela vem daí. Eu vi muita gente falando, não, mas ela mudou muito rápido. Cara, eu acho que fez total sentido ela acordar. Só que aí, ela conversa... Quando ela tava conversando com a Emília, né? Na hamburgueria. E aí ela falou assim, eu quero tentar fazer outra coisa que não seja fazer isso que eu estou fazendo agora. E eu realmente achei que fosse tentar dar ali uma jogada pro Batman, né? Como se ela fosse tentar buscar fazer alguma coisa perto dele, alguma coisa do tipo. Acabou que não foi, colocaram ela novamente ali na checkmate. Mas aí, cara, eu acho que é a partir daí que o episódio fica nitidamente como uma sitcom e me decepciona demais, meu Deus do céu. Cara, eu tava achando que ela ia dar uma volta no Rick Flag, porque tem momentos na série, agora não me perguntem qual episódio, porque eu não lembro nem o que eu almocei ontem, mas tem momentos na série que ela começa a dar umas olhadas pra ele,
que tu fica assim, cara, será que ela vai dar uma volta nele? Será que ela tá trabalhando pra Amanda Waller? Sei lá, eu comecei a teorizar uma porrada de coisa. E aí é essa questão aí, né? Tipo, ele tá fazendo todo esse esquema pra banir, pra aprisionar e banir meta-humanos. Ela é uma meta-humana. Logo, pensa-se o seguinte, cara, quando tiverem todos os meta-humanos capturados e postos pra fora, sempre vai sobrar mais um, que é ela, a Sasha. Então, eu super entendi isso. Eu só não gosto da condução que foi dada pra isso. E aí, Muito ela rápido. é uma personagem relacionada ao Batman nos quadrinhos. E a Maria falou aí do Batman, eu lembrei aqui agora, puxando um assunto que não tem nada a ver, mas tem a ver. Eu vi hoje, inclusive eu postei no Instagram, no dia 10/10/2025, que o James Gunn, o plano dele é fazer com que o Pacificador seja tão popular ou tenha a mesma abrangência, a mesma força que o Batman na DC. Cara, vai ter que comer muito feijão com arroz, porque o Batman são mais de 80 anos de história. Eu não sei quanto tempo o Pacificador existe, mas tradicionalmente o Batman ele é um dos grandes da DC, tanto que ele é considerado da Trindade, né? Vai ser um plano, cara, de... Cara, eu não sei se vai chegar a esse ponto. Eu acho que é uma ambição muito grande do James Gunn, mas se tiver histórias o qual o personagem não é aproveitado devidamente, ele não vai chegar ao nível de um Batman. Eu já acho que ele já Cara, não vai. Eu já acho que não, já não vai. óbvio que não. Com Se certeza o não James vai. Gunn Você tiver viu essa falado isso... temporada de agora? É? Você viu essa temporada de agora, já foi horrível. Se o James Ele Gunn é tiver um cara falado que isso aí, mata. comeu cocô. Essa é a Só verdade. que ele é um cara que mata. É simples, ele não tem nada de herói até agora. Tiveram a chance de fazer isso nessa temporada e esqueceram disso, sabe? Uhum. Sabe, não faz o menor sentido isso. Ele tá longe de ser o Batman. Eu vou te falar que, cara, infelizmente, vou ser bem sincero, pra bater o Batman, às vezes nem o Superman, cara, em questão de popularidade. É muito difícil, são muitos e muitos e muitos anos de construção, muitas histórias. E fora que o personagem tem muitas características legais, assim, os melhores vários filmes normalmente intérpretes. foram do Batman. Ele carregou a DC durante muito tempo sozinho também. São vários Tem, filmes cara, também. quantos Batman a Ele gente teve nos carregou últimos e ele anos? carrega, né, Arthur? Exato, O Batman, ele é o personagem que mais vende na DC até hoje, mano. Vocês já viram o Lego Batman? Ele começa falando... Esse desenho é sensacional. Aí Inclusive, aparece a Melhor logo filme da do Batman, DC. melhor filme do Batman. Aparece a logo da DC, ele fala aí, DC, a casa que o Batman ergueu. Cara, eu tenho uma história muito boa. Quando eu vi esse desenho no cinema, eu fui tipo uma quarta-feira de tarde. Eu tava na escola na época. E aí eu fui ver, só tinha eu da minha idade. O resto era criança com o pai. Mano, eu ri de todas as É muito bom. piadas. Porque as piadas, elas são pra quem conhece o Batman. Pra quem não Sim. conhece, só vai dar risada aleatória. Mas não, pra quem... Mano, quando tem aquela parte que o Alfred fala assim pra ele, o senhor esteve numa fase assim, tal, em 1900 não sei quanto, e aí vai mostrando todos os Batman em Lego. E é maravilhoso, é maravilhoso. Cara, é muito bom. Esse desenho é 10 de 10. Sim, E mas o Efraim falando sobre essa questão do James Gunn ter falado sobre o querer fazer o Peacemaker ter a mesma relevância, né, que o Batman. Mesmo aqui, ó, não tem, mano, não tem não. É no Eu Collider. acho... No Collider aqui tá Sim. assim, James Gunn quer que Pacificador tenha a mesma importância que o Batman dentro da DC. Uhum. Mano, Primeiro Cara, já é dá. impossível, sabe? Porque isso foi uma das coisas que eu lembro de ter ouvido da galera, né? Cara, é uma construção, assim, que vai durar, assim, anos. É impossível você desfazer o que já tá feito, sabe? Sim. Cara, eu lembro que tinha uma galera que reclamava porque o Pacificador era bissexual na série, porque ele não é fiel aos quadrinhos. Cara, tipo assim, quem era o Pacificador nos quadrinhos? Até mesmo os próprios fãs da DC... Ninguém conhecia. Tem muitos que não conhecem o Pacificador, porque, tipo assim, quando ele apareceu no Esquadrão Suicida, um monte de gente, quem é esse cara? Tipo, nem lembrava dele, entendeu? Sim, Teve uma pessoa, inclusive, eu vi um vídeo dele desses dias, que o John Cena tava, tipo assim, respondendo um comentário de hater, sabe? E uma pessoa falou assim, vocês pegaram o pior personagem de Esquadrão Suicida e fizeram uma série com ele. Aí ele responde, sim, é isso mesmo. Então, assim, cara, já é uma construção, já tá entornado na cabeça das pessoas, sabe? Todo mundo conhece ali Batman, Superman e Homem-Aranha. Inclusive, o Batman, ele divide ali como é que eu posso dizer? O ranking do personagem mais falado e mais conhecido com o Homem-Aranha alternando os anos, sabe? Uhum. Então, assim, é uma coisa que não é desconstruída muito fácil, sabe? Não é assim que funciona. Sim, pro Batman, se tu for pegar grande mídia,
A gente fala de televisão e cinema. O Batman tá aí desde o Adam West, pô. E não tem como, cara, ele fala que vai querer ter essa mesma relevância com esse personagem. É muito marketing só. É só pra promover essa série. Porque o que me fez ver essa série foi o marketing, mano. Eu não tava, tipo, juro pra vocês, eu não tava querendo muito ver essa segunda temporada de Pacificador. O Efraim até falou se eu ia participar das gravações. Eu falei, Efraim, não vou participar porque eu não vou ver a série. Só que ele deu uma relevância muito grande pra ele nos bastidores, sabe? Falando, pô, essa série tá muito ligada ao Superman, ela é uma continuação direta do filme do Superman, ele tem uma importância muito grande pro futuro da DC, e tipo assim, vendo a série, eu não acho que é uma continuação nem lascando do filme do Superman. Tem algumas coisas ali que são importantes, obviamente, né, Lex Luthor, a parada da fenda dimensional que eles citam, mas de forma nenhuma uma continuação direta, e eu não sei se vai ter justamente uma relevância tão grande assim dentro da DC, mas o Efra falou. O Efra falou sobre, só antes de passar a palavra, o Efra falou sobre a questão do Darkseid lá do planeta, né, o Salvation Run. Eu fui pesquisar, e aí a ligação que ele tem, pela matéria que eu achei, fala que na verdade é Apocalipse que tá por trás de tudo, né. O planeta onde os vilões caem foi escolhido intencionalmente por Darkseid e seus servos como parte de um teste para observar o comportamento humano, principalmente dos criminosos da Terra. E no fim das contas, o planeta acaba sendo um dos mundos do domínio de Darkseid, e ele observa os eventos à distância, manipulando tudo para os seus próprios fins, especialmente em preparação para a grande saga Final Crisis, que é, né, Cara, será que eles vão meter Darkseid de novo, cara? Será que não tá muito precoce trazer Vai. Darkseid, não? Eu acho que tá, Não né? agora, mas vai. Darkseid é incontornável. Sim, mas eu acho que isso aqui já prepara um pouco, tá? Essa questão do planeta ser perfeito para habitação pode ser uma coisa manipulada pelo Darkseid para justamente ele ver a interação dos humanos e você ter futuramente ele. Não sei se nessa primeira fase, que a gente vai ver aqui deuses e monstros, mas quem sabe numa terceira fase, quarta fase, igual foi na Marvel, né? Que foi quando o Thanos chegou mesmo, foi lá pra terceira fase, né? Nesse sentido, eu acho que faz um pouco mais de lógica, porque assim, lembremos que em 2017 nós tivemos o filme Liga da Justiça do Joss Whedon, que tem o Darkseid, e depois retornou na visão do Zack Snyder, né, que é a versão definitiva, né, vamos botar assim, que foi em 2021, ou seja, tá muito recente ainda, para já trazer o Darkseid já aparecer de novo, eu acho que é um terreno meio perigoso. Então, se ele ficar nessa de estou manipulando, estou por detrás, e só os 48 do segundo tempo o jogo apitar que ele aparece, show. Beleza. Mas assim, cara, eu sinceramente, eu não sei, eu ainda não sei quem é o grande vilão dessa saga, Deuses e Monstros, eu não sei pra onde tá indo, eu não levo muito em consideração o que o James Gunn fala, porque assim, né, ele falou que Flash era o melhor filme de super-herói de todos os tempos, foi o que foi. Ele falou que ele nunca iria dirigir e nem roteirizar um filme de Superman, ele acabou fazendo isso. E agora ele vira e fala, não, porque esses 3 últimos episódios vai arrebentar a boca do balão, só o 6 e o 7, porque o 8 não foi. O maior vilão do universo DC tá se tornando o James Gunn, né? Essa é a verdade, a gente tem que falar isso aqui, desse universo aí. Só voltando O Igor vai surtar agora com esse comentário. Mas o Igor e eu, a gente briga assim, é normal, né? Eu adoro provocar o Igor, é meu prazer. Vamos lá, quando o John Cena não for mais o pacificador, a gente ainda vai gostar do personagem? Porque assim, o Homem-Aranha, com todos os problemas, a gente gostou dos Homem-Aranhas que tiveram. A gente gosta dos caras que interpretaram o Batman. Eu acho que assim que o John Cena sair do pacificador, eu acho que a gente não vai gostar, porque a gente gosta muito do personagem com o John Cena. Sim, mas desculpa te cortar, Arthur, mas eu vou te falar uma parada. Eu não gosto do personagem já com o John Cena. Não é que eu não gosto, tá? Que eu acho uma merda. Eu acho que é um personagem bem escrito, é engraçado, funciona bem. Mas eu acho... mas não faz falta nenhuma, sabe? Futuramente, cara, eu acho que a primeira temporada de Pacificador funciona. Vamos pegar, tipo, Esquadrão Suicida. Você pega o filme do Esquadrão Suicida, que é legal demais. Eu já falei várias vezes que pra mim é o melhor filme do James Gunn. Eu acho muito bom. Você tem vários personagens legais ali. E o Pacificador, ele funciona muito dentro daquela história como um coadjuvante. E ele é muito importante pra história toda, né? Que ele é um personagem infiltrado ali, que ele tem, por ele ter essa questão de ser o pacificador, né? De um cara que quer a paz a qualquer custo, ele funciona muito bem pra aquela história, sabe? Só que aí acho que o James Gunn gostou muito do personagem e quis trazer uma série. Que assim, eu gosto da série da primeira temporada e acho que ela funciona muito bem pra aquele cenário da DC naquele momento. Perfeito. Porque a DC tava numa derrocada fodida, deu errado o planejamento que eles tinham com o Snyder, né? E aí os caras foram para um plano B, funcionou ali e tal. Só que aí você passa agora pro início de universo da DC, pra mim não cabe mais um pacificador nesse momento, sabe? É focar justamente na Trindade, pô, é focar no que você sabe que dá retorno pra você, sabe? Eu acho que é muito arriscado você, apesar de ser jogar no seguro pro James Gunn, que ele, né, domina bem esses personagens que ninguém se importa, eu acho que não é o momento pra isso, sabe? Eu acho que ele deveria focar justamente no que é importante. Igual a gente já falou aqui, pô,
Entrega na mão de outras pessoas pra fazer os projetos também. Pô, você já fez o Superman? Pô, então agora, mano, passa pra outra pessoa fazer em projeto, sabe? Sinceramente, não sinto falta desse personagem se ele não voltar. Essa é a minha sensação. De nenhum daqueles personagens, na verdade. Eu não gosto do Vigilante, eu não me importo com esses personagens. Eu gosto do Wiggly. O Wiggly é legal. Porque o Wiggly é porque a gente gosta desse tipo de personagem. Mas eu não me importo. O Wiggly podia muito encontrar o Krypto e eles terem, tipo, uma treta, assim, uma porrada, Porra, sei lá. Ia ser mas animação disso vai ter, mano. A Porrada, animação cara. dos mascotes vai ter, com certeza. Não, mas assim, eu imagino, eu sei que o Efraim tá preocupado com o Darkseid, só que assim, o Darkseid ele é incontornável na DC enquanto vilão. Porque ele é muito grande dentro da DC. Tipo assim, de verdade, ele é um personagem muito maneiro. E de fato, pra você botar o Superman com um grande problema de verdade, tem que ser o Darkseid. Eu acredito que vai ser a mesma construção que a Marvel teve. Meu problema agora continua sendo, até chegar no ponto do Darkseid é o seguinte. Eu concordo com a Maria, eu acho que a Sacha Bordeaux, ela ia mudar de opinião por simples motivo, é um planeta para prender meta-humanos, só que a forma que foi escrito foi horrorosa, foi porca, porque a única coisa que a gente sabia da Sacha Bordeaux é, ela ia matar o pacificador, ponto. Ela é aquele tipo de pessoa, vai matar, sem pensar duas vezes. E agora, sem motivo nenhum, ela só porque tipo, teve um episódio que mostrou 30 portas abertas, que assim, mostra 3 portas, o resto a gente imagina, porque vai contando os números. Aí ela muda de opinião, tipo assim, foi muito rápido, muito mal escrito, porque, novamente, a série toda foi mal escrita, a série toda foi feita com pressa, sabe? Então, de qualquer forma, o Rick Flag também foi outro que foi mal escrito. Então você já tá escrevendo mal, mas beleza, Pacificador você escreveu uma temporada, você mudou o humor do personagem, temporada seguinte, você finge que não aconteceu, não vai dar nada. Agora, se você escolher uma Mulher Maravilha, que ela seja focada em ser uma guerreira amazona, mais guerreira do que focada numa parte mais filosófica, mais humana, menos empática, de certa forma, porque ela é guerreira. Sim. Não dá pra chegar depois e você escrever um roteiro fraco, porque você precisa de uma outra Mulher Maravilha em um outro determinado momento que a humanidade está passando, sabe? Sim. E vai ter que se ater a essas paradas. Que nem o Superman, ele é um cara super empático, ele não vai matar, ele não vai fazer nada, ele calcula mais ou menos o nível de poder, faz as paradinhas dele, mas assim, e você tem pouca margem para manobrar. O Batman, ou vai ser um Batman mais sombrio, ou vai ser um Batman mais detetive, vai ser um Batman que lida com ameaças maiores. Não dá para você ficar mudando isso que ele fez com o Rick Flag. Um belo dia o cara gosta dos soldados dele, no outro dia o cara tá cheirando pó e, porra, foda-se que morreu, corta pra meu planeta. Ele botou o chat GPT, ele botou o chat GPT, o estagiário, pra fazer essa porra, porque mas não tinha tempo. O Arthur falou uma parada aí que o Teodoro falou isso uma vez, e o Teodoro é um grande filósofo do MesaCast. Tudo que o Teodoro fala, a gente pensa bem, né? Porque ele falou uma coisa assim que realmente ficou muito na minha cabeça. Se você tem ali uma coleção sua de bonecos e alguém vai lá e quebra o seu boneco do Superman e do Batman, você vai reparar. Mas se alguém vai lá e quebra, sei lá, um Rapina e Columba, alguém vai lá e quebra um pacificador, tipo, às vezes tu nem vê, tu não vai nem reparar que quebrou, porque justamente são personagens que estão ali meio de lado, e é bom pra ele, é confortável, a pressão é muito menor, mano, de você fazer um pacificador. Agora, a pressão de você fazer uma série, um filme ou uma série de um personagem que é famoso e dá errado, cai na conta, sabe? A gente pode pegar o exemplo do Snyder aqui, que foi justamente assim, pensa comigo, se o Snyder faz ali um Esquadrão Suicida e o Esquadrão Suicida é uma merda, ninguém ia ligar. Mas como a galera não gostou tanto do resultado dele do Batman vs Superman, que são, pô, os dois maiores heróis da DC, e a reação não foi negativa, foi divisiva, né, que a gente pode falar. Sim. Foi divisiva, então já gerou um incômodozinho ali. Então eu acho que essa pressão toda que o James Gunn tem, eu acho que às vezes até é o que faz ele ir jogando essa parada mais pra frente, sabe, cara? Porque... Olha, gente, eu não sei. Olha, eu acho que ele não vai aguentar a pressão, não, hein? Eu acho que ele não vai aguentar a pressão. Vai pedir pra sair? Tira a bandoleira? Caralho, viado. Você não é caveira. Tomara Deus que não seja isso. Se Lanternas e Supergirl forem uma merda, esse filho da puta vai bater na porta do Zaslav. Ô, chefe, queria falar comigo? Então, cara, você tá demitido, tá? A DC é a cara da DC fazer isso. Infelizmente, eu não duvido. Aí foi tudo por água abaixo. Por água abaixo, exatamente. O plano da DC foi por água abaixo. Mas, cara, calma teu coração, Efraim. Sim. O Efraim, eu costumo dizer no off aqui que o Efraim ele é muito precoce. Ele já pensa na merda lá da frente, tá ligado? Isso que ele tá falando aqui, se acontecer, é daqui a uns 3, 4 anos, tá ligado? Ah, mas não tá longe, hein? Passa rápido. Tá longe, tem muita água pra rolar ainda. Então calma. A gente tem que ver. A gente tem que ver a parada. 3, 4 anos são os próximos projetos, cara. Sim. Então, mas eu acho que Mas é isso que eu tô te falando.
A gente Sim. tem que esperar, porque olha só, você teve 2 projetos aí, você não gostou muito do Superman, mas você não pode negar que o Superman ele foi muito mais positivo do que o próprio Pacificador. Filme e série, são dois mídias diferentes. Mas o Uhum. Superman ele tá muito mais lá em cima do que o Pacificador. Acredito também por conta do personagem. O ator que faz o Sim. personagem é muito bom. E até porque o James Gunn deve ter Então, dado mais atenção pro e o Superman, James né? Gunn, exato. Agora tu tocou num ponto maneiro. O James Gunn fez Pacificador enquanto ele filmava Superman. Mano, Isso é caraca, cagado. Isso é eu cagado. só Muito. imagino. E tanto que eram os sets das filmagens eram próximos uns do outro. Por isso que tem aquela foto do David Cornswet com o John Cena. Então eu Uhum. literalmente imagino ele terminando um dia de filmagem do Superman. Porra, eu tenho que ir lá filmar Pacificador. Ah, fulano, como é que tá essa parte aqui? Não, faz qualquer parada aí que a gente toca depois. Exatamente. Deve ter sido uma Exatamente. parada assim. Então eu acho que a gente tem que esperar. Por Eu- exemplo, esse é uma meu parada medo, que Igor. eu tô muito curioso para esse universo dele é que cada produção vai ter a sua identidade. Por exemplo, você sai de um Superman, que é um friendly family, e você vai para um Pacificador, que é um putaria e palavrão. E aí você vai Uhum. pro Lanternas, que a gente vai ter uma proposta mais pé no chão, inclusive eu quero muito ver isso. Porque se tem uma coisa que Lanternas deveria ser, é quadrinho pra caraca. Então vamos ver como é que eles vão fazer isso. Depois disso, tu vai sair para um Supergirl, que vai ter uma outra proposta, saca? Eu acho maneiro essa parada de cada um ser uma coisa para depois você juntar tudo. Sim. Como isso vai acontecer? Eu não faço a menor ideia. A gente vai ter Mas que ver ainda pra ver como é que isso vai funcionar. Cara, eu só lembro porque parece que eu tô vivendo isso de novo. Parece que eu tô vivendo a Marvel quando começou com o Homem de Ferro 1. Eles lançaram o Homem de Ferro 1 e, tipo, Porra, foi mesmo. aquilo. Não, no sentido de ter filme, até chegar ao Ultimato, tiveram Hum. muitas bombas, mano. Mas muita bomba. E É. o Kevin Feige tá lá até hoje. E tem muita porrada de merda tem muita acontecendo. coisa ruim, Kevin mas Feige eu tá acho, lá. mas eu acho que é um pouco diferente. Sabe por que eu vou te explicar? Que eu acho diferente. Eu acho que essa DC ainda corre um pouco contra o tempo, porque apesar da gente falar daquela DC do que iniciou lá o universo do Snyder, ela tava correndo atrás da Marvel. Essa aqui também me dá a sensação que ela tá correndo um pouco atrás, porque eu tenho pra mim que não tem um planejamento igual tem o da Marvel, porque o planejamento que eu sentia quando a gente viu os filmes da Marvel é que aquele desgraçado do Kevin Feige pensou aquela parada do Homem de Ferro até o Guerra Infinita. Porque apesar de ter bomba, igual tu tá falando, as coisas são muito afinadinhas, sabe? Já tinha uma régua ali. Só que nesses da DC, quando o James Gunn chegou e fez aquele tanto de anúncio, cara, é muito bizarro ele, tipo, já ter anunciado muita coisa e ele não ter projeto nem pra coisas que ele anunciou, tipo, The Authority. O cara não sabia o que ele ia fazer com a Authority, chegou lá e anunciou, ó, vai ter Authority aí. Aí falou, É muito nichado. Sim, aí cancelou. É muito nichado. E cancelou a Authority. Não vai ter. Cara, imagina que há 9 anos atrás algum maluco anunciasse que ia ter a série do Pacificador. Cara, a série poderia ser um lixo, mas não ia ter muita audiência. Porque não se faz mais série como antigamente, sabe? Tanto é que a maioria das séries que a galera gosta, que são populares, por exemplo, até mesmo Breaking Bad, que acho que São as foi o antigas, Marcos né? que fez, Sim. são as antigas, cara, porque não tem essa cobrança que a gente tem hoje de se, caralho, uma coisa ali do efeito especial aconteceu tudo errado. Mano, isso antigamente, mano, dane-se, sabe? Tipo assim, quem vai se importar com isso, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia a gente é muito criterioso. Hoje em dia, cara, 3 anos pra fazer uma série, cara, isso não entra na minha cabeça. Saiu agora uma matéria aí falando que The Last of Us, que foi um lixo, tá? Com todo respeito, quem gosta, foi um lixo essa segunda temporada. Foi uma merda mesmo. Cara, absurdo. Já vai Falou que começar a filmar no ano que vem. mas ano que vem, cara, vai começar a filmar em 1º de abril do ano que vem. Cara, eu acho isso absurdo, Pois é. mano. Se começar a filmar. Eu não sei por que Terminou tá de demorando filmar mais. a segunda, começa a filmar a terceira, cara. Lançava essa porcaria ano que vem. Quem é que vai assistir isso em 2028? Tem uma série aí que foi uma controvérsia pra cacete aqui no mês. A gente fez gravação de episódio por episódio. Mas teve a primeira temporada esse ano, em março. E em março do ano que vem já tem a segunda. O tempo, pra mim, é maravilhoso. 1 ano de diferença. Que é o Demolidor. Já tá prontíssimo. Ano que vem vai lançar. Não, isso aí eu acho bom. Gostou, não perde o ritmo, cara. Exato. Agora, sabe uma parada que eu tô muito ansioso pra ver o final, mas eu tô meio puto ainda com esse tempo esse espaço que eles deram? The Boys, pô, é só na segunda metade do ano que vem. A quarta temporada foi na metade do ano passado, tá ligado? Eu acho que deve vir junto. Não, O mesmo caso, acho que ocorre, por exemplo,
com o Stranger Things. Mano, essa galera deve pô. estar casada, divorciada, deve ter filho, já deve ser alcoólatra, Já. já deve ter um monte de problema na de vida adulta e os caras estão fingindo que não são crianças. Pô, a Eleven, por exemplo, ela casou com a filha, com o filho do Bon Jovi. Oi, Efraim. Cara, a Érica, irmã do Lucas, né? Se eu não me engano. Isso. Cara, ela já terminou o ensino médio. Cara, tipo assim, eu sou mais velha que a Érica. Tipo, eu não consigo entender. Tipo, isso não entra na minha cabeça, sabe? Eu É falo, bizarro. caraca, Mas é mano, porque, como é porque assim? justamente tu para e pensa. Stranger Things tem só 4 temporadas, né? Isso mesmo, 4 temporadas. Só que a primeira saiu em 2016. A gente já tá indo pra quase 10 anos pra ter Cara, só são 10 4 anos. temporadas, pô. Caraca, 10 anos. É Cara, loucura, eu vi sabe? isso quando eu era criança. Tipo, eu vi Stranger Things quando eu era criança. Tipo, Eu vi ainda não Stranger- terminou. Eu vi Stranger Things de 14 anos, mano. Eu já tenho 23. Quase 10 anos mesmo. É isso mesmo. É bizarro. Mas é porque justamente essa é a moda hoje. Quando eles lançam, eles não estão lançando mais tudo de uma vez. São poucas as séries que lançam de uma vez. É, 2 anos, Quando né? tão A hoje lançando- a Mano, régua. Cobra Kai foi dividido em 3 partes a última É muito temporada. cansativo. Caralho, Isso é a gente exaustivo. falou disso aqui. Mas, pô, foram 3. E Stranger Things também vai ser isso aí. Se eu não me Vai. engano, são 2 ou 3 partes que vai ter essa última temporada. É uma em novembro, uma no Natal e outra no Ano Novo. A Netflix já tá achando que a gente vai parar vai parar o Natal da gente pra gente poder ver Stranger Things. Não, Pô, eu tu amo Stranger pode ter Things, mas... Tu pode ter certeza que vai ter uma galera que vai fazer isso. Vai, Pode ter não, certeza. vai. Isso com certeza, não duvido nada. Mas eu... Mas sabe qual é o meu problema? É o seguinte, porque eu concordo com você, essas produções estão demorando muito. Demais, é. E são de selo, por exemplo, Stranger Things, a própria The Boys, são dos selos das suas produtoras, né, dos seus streamings. E a impressão que eu tenho é que, tipo assim, é a galinha que bota ovos de ouro, que já não tá botando tanto ovo de ouro assim. E eles vão esticar ao máximo pra continuar fazendo isso. Por exemplo, qual o problema de Harry Potter? Que eu acho que esse cara olha pra Harry Potter e vê um problema, que é os filmes acabaram e não dá pra ficar revisitando o filme, sabe? Relançando no cinema o mesmo filme. Então, tipo assim, é esticar ao máximo a manteiga nesse pão enquanto der. Torcer o pano até o enquanto estiver final. sem água. Exatamente. Porque, por exemplo, tá aí, eu gosto muito de Evangelion, né? O anime. E é muito engraçado que a impressão que eu tenho toda vez que o cara tá acabando o dinheiro, ele lança um filme novo. Que ele não tá nem ali se vai ser retcon, se não vai ser retcon. Essa porra nunca assim, acaba. Evangelho, daqui a pouco vai ser mais 3 filmes dele explicando o final de novo. Porque eu acho maneiro, eu quero que ele me explique 50 vezes, eu quero ver de novo. E a impressão que eu tenho é que a Netflix, você não quer que Stranger Things acabe. Por eles, sequestrava os caras eternamente, ficava falando, não, a gente vai lançar, e lance promocional todo ano, sabe, pra fazer durar. Porque cara, a Netflix, a Prime não quer mais ser só um catálogo de filmes de outras produtoras. Eles querem muito que a galera foque muito no deles. No original, né? Se bobear, cada episódio de... Assim, o orçamento é uma coisa maluca. Pelo que eu li, foram quase 500 milhões de dólares pra fazer essa porra dessa última temporada. Isso, cada episódio é mais de 1 hora cada episódio. Cara, isso é muito cansativo, cara, porque fica dando... Cara, se a gente sentiu esse peso na série do Pacificador de ficar contando coisa que não vai levar a lugar nenhum, e os episódios eram extremamente curtos, de tipo 30, 35 minutos, caralho, você imagina Stranger Things nessa nova temporada, que foi o problema da temporada passada. Cada episódio mais de 1h30, 1 hora e cacetada, e ficava dando voltas e voltas e voltas. Cara, eu dava skip, eu juro por Deus, eu dava skip naquela porra porque eu não tava aguentando mais. Agora eles vão repetir isso pra esse Stranger Things agora, cara, eu... Não sei, cara, não sei. Não. Gente, mas a última temporada, eu não sei porque eu não acompanho Stranger Things, eu só vi a primeira e eu não vi mais. Mas a última temporada, ela não foi bem falada, a galera não curtiu? Ou... Cara, eu particularmente, eu não gostei. Se a galera falou bem, eu não sei. Mas eu achei que ela foi longuíssima. Pior temporada. Eu também achei a pior da temporada. Cara, nada supera a primeira pra mim. A primeira é maravilhosa. Sabe o que é o pior de tudo? Isso aí. É que a gente já especulou. Que é o mesmo ator do Tocha Humana, desse novo filme. Isso, Joseph Quinn. Joseph Quinn. Toca guitarra no Upside Down. Pô, aí tem que pagar pau com o cara. Toca Metallica, puta que pariu, isso foi aí- foda pra caralho. Aí eu respeito. Aí eu Cara, respeito. E Pacificador foi tão ruim que a gente já tá falando de Stranger Things. De outras já, coisas, cara. é verdade. É isso aí. Mas é. Esse episódio foi muito Exatamente. ruim, cara. A conversa, eu me amarrei na conversa, a conversa foi maravilhosa. Eu conversaria muito, tipo assim. Mas, cara, eu tava rindo agora que eu me liguei, eu falei que a gente tem que falar de Pacificador. E assim, tudo foi mais legal do que falar de Pacificador. Sim, Tá sim. parecendo aquele episódio do Chaves, que ele desenha um quadrado. Então a gente vai falar de tal coisa, ele desenha um quadrado. Você sabe o que não. é isso? Pensar um quadrado. Aí ele, nós temos que falar de tal coisa. Ele vai lá e desenha um círculo, sabe? Tipo assim, esse Pacificador foi muito ruim. A gente não consegue nem falar desse episódio. Não, a gente tava falando aqui do eu tava rindo, aí tu falou, é pacificador, pô, meu semblante mudou na hora. Eu falei, caramba, volta pra... Então, voltando para Pacificador, cara, já falando mais pro final, cara,
Aquela cena de música no palco, com o final feliz, cara, aquilo não funciona pra mim, cara. Cagado James demais. Gunn trazendo banda de abertura da série só comprova mais uma vez que se você for amigo, casado, você tem um caso com James Gunn, não vai te faltar emprego, sabe? Pra mim, e eles repetem essa cena de banda, né? Tipo, primeiro Sim. é com a banda Nelson, que é uma banda que quase ninguém ouve, e depois foi com a Foxy Shazam lá, cara. Que é a banda que estendeu toca a demais. música mesmo. Inclusive, a trilha sonora da série sempre é muito boa. Eu acho que isso é um ponto muito positivo desde a primeira. Cara, A trilha sonora é maravilhosa. sabe, Toca até Guns N' Roses, Halloween nessa temporada. Pô, tá a foda. minha sensação, cara, parecia que eu tava vendo um final de episódio, um final do filme Camp Rock, mano. Sabe? Final de Carrossel, tá ligado? Final do filme do Carrossel que eu tava vendo. Sabe? Uma Final de banda. Carrossel define muito É, que foi. Nossa, sabe? que fracasso, minha Nossa Senhora. Ai. Banda tocando no final, galera falar se em beijando. Não, e outra coisa, ele repetiu a mesma coisa, cara. Ele já tinha levado ali a parada do navio, que inclusive, cara, foi uma questão interessante, cara. Quando o episódio começou contando o que aconteceu no navio, cara, eu falei, caraca, agora eles finalmente vão contar aquilo que eles estão falando desde o primeiro episódio, e isso é muito eficiente, isso é importante pra construção da série. Mas aí, cara, aí ele repetiu de novo, ele levou o Fox Shazam, tava tocando uma banda, aí ele depois levou outra, de novo a mesma coisa, só pra dar no final de cena de beijo entre a esposa do James Gunn e o John Cena. Impressionante. Isso é bizarro, né, Inclusive, não sei se vocês viram, ele falou que ele ficou muito incomodado de fazer aquela cena. Eu jurava que ele tinha ficado, dane-se, sabe? Ele falou que ele ficou muito incomodado. Cara, é absurdo, ele é insano. James Gunn, ele deve ter tara pra ver alguém pegando a mulher dele. Não é possível, cara. Não sei, cara. É, porque a mulher dele, ela roda igual um ioiô na mão de Prometeram várias gente. tanto essa questão, o Igor, essa questão do o que aconteceu no barco, não sei o que e tal, não sei o que. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou o que era uma piada em Vingadores e acabaram meio que dando uma explicação. Budapeste. Eu vendo a cena, eu falei assim, porra, calma aí, isso parece um barco? Ah, tá, é a cena do barco. Exatamente. Eu tinha esquecido disso. Sabe, não foi nada demais, sabe? E Não, assim, tem um show, eles se beijam e tipo, é isso. Só que pro Chris, ele é apaixonado pela hardcore, vamos chamar ela de hardcore. Eu acho que qualquer um de nós aqui seria apaixonado por ela, mas tudo bem. E ele queria que aquilo ali surgisse alguma parada. Então eu gosto muito lá no final do episódio, quando cada um vai saindo da casa dele, aí ele chama ela e pergunta se aquilo significou algo. E é engraçado essa mulher, até para ela dizer que ela sente alguma coisa por alguém, ela fala com um tom de tipo autoridade, com um tom mais arrogante. Mas ficou chato isso aí. Ela é uma personagem maneira. Mas isso Aí pra mim ele ficou entra e um pouco faz chato. a dancinha, mano, muito da hora. Aquela dancinha que ele faz ali, pô, é muito maneira. O John Cena, a gente falou muito disso durante toda a temporada. John Cena, ele teve uma evolução muito boa da primeira pra essa aqui. A gente aqui nessa temporada, por ela focar numa parte, entre aspas, mais dramático, a gente pôde ver mais de camadas do que ele pode elevar, saca? Eu gostei muito mesmo da atuação do John Cena, em específico no episódio 7, no episódio 6, que ele tem uma parte de emoção ali muito boa. Eu realmente acho que ele tá se provando. No primeiro episódio, cara, quando o dragão branco puxa a orelha dele como uma forma de carinho. Cara, você já vê. E é nisso que eu sinto, cara, como o John Cena ama ser o pacificador. Tipo, apesar da série ter dado errado, apesar de. Cara, desculpa, mas foi um fracasso, eu falo isso com muita tristeza, mas assim, você percebe que ele realmente gosta de ser pacificador. E eu olho pra ele e eu enxergo, eu falo, cara, esse cara aqui nasceu pra ter esse papel. Ele conseguiu calar a boca da maioria das pessoas que criticaram ele. E ele entregou um excelente trabalho na primeira temporada. E eu tenho certeza que, com mais cuidado ali, com mais atenção, dando um foco melhor e dando um norte para a temporada, ele também ia dar um show sendo o pacificador, sendo o Chris Smith, assim como ele deu na primeira temporada. Porque essa temporada não foi um fracasso por conta do John Cena, jamais. Foi justamente por conta de atenção. E é aquilo que a gente está batendo ali, ó, na mesma tecla. E isso foi o que eu falei com o Arthur e com o Igor no episódio passado, quando o Efraim tinha caído. Cara, o grande problema pra mim, que me irritou, foi a organização de tudo. 5 episódios foram só pra introduzir a trama. A trama não, o núcleo narrativo da série. Cara, pra que você faz 5 episódios só pra introduzir o núcleo narrativo, pra desenvolver em 2 a Terra X, e pra no final você chutar o balde e falar, foda-se, porque foi basicamente isso que aconteceu, sabe? Aí, poxa, cara, não seria muito mais interessante você, em 3 episódios, fazer toda a introdução e podia colocar uma parada, um arco legal pro Igli, que poderia não morrer no 5º episódio,
Mas, sei lá, acabar pelo sétimo, pelo oitavo, dando ali aquilo exatamente que eu falei, que eu fiquei muito feliz quando eu vi a cena. Uma personalidade de batalha pro bicho, fazer com que ele Sim. tenha ali autoridade, fazer com que ele seja algo importante, relevante, mas não, destrói tudo aquilo. Poxa, resumia tudo em 3 episódios. Não ia ser difícil. Eles tinham um investimento para fazer uma série muito bem feita. Só que ele quis ali fazer uma parada mais simples. Vamos usar isso aqui que a gente já tem e buscar algumas coisas lá longe que não fazem sentido. Poderiam ter feito tanta coisa melhor. Robô Recruta, eu acho que tinha que ficar nessa temporada. Pra fazer um gancho com o Comando das Criaturas. Quem não viu o Comando das Criaturas ia diretamente, depois que vê uma grande cena do robô ali, pequenininho, depois aumentando, metendo a bala um monte de nazista, eu tenho certeza, cara, que todo mundo ali que tava vendo a série, que gostou do personagem, ia correr pra ver Comando das Criaturas. Comando das Criaturas não é uma série boa. Eu não acho ela uma série incrível. Funciona ali nos seus trancos e barrancos. Não é uma série boa, mas funciona. Cara, eu tenho certeza que a galera ia querer ver pra ver o Robô Recruta. Entendeu? E não tem isso, sabe? É uma desordem. E no oitavo episódio, cara, pra mim, chutar o balde, cara, é a gota d'água. Como é que. E é uma falta de maturidade pra você desenvolver um tema tão importante, que é você falar sobre supremacia, você falar sobre Estado autoritário. Era uma baita oportunidade dele pegar aquilo ali e falar: não, pô, vamos retratar aqui, vamos fazer um cenário real daquilo que aconteceu, numa coisa que as pessoas não podem esquecer nunca que aconteceu, que foi o nazismo, que foi o fascismo. E vamos mostrar isso para as pessoas mais uma vez. E não, cara, chuta o balde. 2 episódios para desenvolver uma coisa que poderia ser muito maior. Muitas chaves ali que ficaram em aberto. E não é porque ficaram em aberto, vamos fazer um suspense no futuro. Não, ficaram em aberto porque, foi só pra fazer um suspense e dane-se. É isso que eu não gosto na série, sabe? Esse pra mim foi decepcionante. É nesse clima de ódio, abertamente, essa carta aberta de ódio ao James Gunn, que eu quero puxar as notas, gente. Assim, eu vou dar 2 cadeiras, tá? Pra mim, esse último episódio, ele equivale a uma nota 6, sabe? 5,5, 6. Queria que fosse bem melhor. Pra série como um todo, eu também vou dar 2 cadeiras. Eu vou dar uma nota 6, porque perdeu-se muito tempo em contar o que precisava ser contado, e aí quando vem as coisas interessantes ficam no campo da superfície. E esse último episódio é uma prova disso, que puxa a série pra baixo de um jeito inacreditável. A ligação que eu faço com essa série e o próximo filme de Superman, por exemplo, é a tal prisão para meta-humanos, né, que pode estar no filme do Superman, e o Lex ali sendo transferido de uma prisão para outra e tal. Mas assim, cara, esse último episódio foi muito fraco, a série como um todo foi prejudicada por conta desses erros narrativos. Assim como no filme do Superman, acho que a série do Pacificador, ela levanta coisas muito interessantes, mas o James Gunn não sabe finalizar. Por exemplo, essa questão da terra nazista que a Maria falou aí. Poderia haver uma prisão, um campo de concentração, experimentos com pessoas não brancas, né? E toda essa coisa do segmento racial, étnico, até religioso. E não, a gente não vê isso, sabe? Seria a deixa perfeita para ter o robô recruta matando uma porrada de nazista. Seria a desculpa perfeita para colocar esse cara lá, esse personagem lá. A gente não tem. Joga que o pai do Chris nessa realidade alternativa, que ele não é nazista, mas não mostra isso de uma maneira eficaz, não mostra isso de uma maneira mais pertinente, mais bem elaborada. Descartam o Eagly como se fosse nada. Descartam o cara que caça o Eagly também, que é o amigo lá do James Gunn, porque é aquela parada, né? Se você é amigo do James Gunn, você tem lugar garantido, né? Bota até a porra da banda lá que ninguém liga, tá na porra da série. Descartam o Keith, cara, que é um personagem que acho que muito interessante, sabe lá como é que esse filho da puta volta. Enfim, poderia ser bem melhor, por mais que eu tenha me divertido. E assim como eu terminei com o Comando das Criaturas Superman, eu termino essa série do Pacificador com um alerta na cabeça, pensando como é que vai ser essa porra desse universo a longo prazo, porque até agora eu acho que o James Gunn tá orbitando entre o fraco e o mediano, e pensando em construção de universo, eu preciso de algo melhor. Dito isso, muito boa sorte pra Supergirl, muito boa sorte para Lanternas, e o que vai vir depois disso, e o senhor David Zaslav com certeza tá de olho. Mano, eu vou de 2 cadeiras também. Eu não falei muito da série ao longo de todo o acompanhamento que vocês fizeram, né? Mas eu acho que a série ela começou mal, mas eu acho que pro meio ali ela começou a ficar interessante. Eu só queria ressaltar aqui que no episódio 7, pra mim, tem uma das cenas mais ruins que eu já vi na minha vida, uma das cenas mais merdas que eu já vi na minha vida, que é a cena da Adebayo fugindo dos caras brancos e pulando na piscina. Aquela cena é cagadíssima, eu acho aquela cena horrorosa, muito mal dirigida. E me destoa muito de um episódio tão bom que ele é. Então dá pra você ver que é uma série que oscila muito, sabe?
Ela tem coisas boas, mas tem umas coisas ruins. O que é bom é muito bom, o que é ruim também é muito ruim. E falando um pouco mais sobre esse último episódio, eu acho que é um episódio que ele tenta ir pra um lado, eu sei o lado que o James Gunn quis ir, mas eu acho que ele não conseguiu executar de uma forma muito boa. Parecia um videoclipe de banda que a gente tava vendo, sabe? Parecia isso, sabe? Eu achei muito zoado. Então, e eu acho que, querendo ou não, um final de uma série respinga muito em tudo, no final das contas, né? A série pode ter sido uma série fantástica toda a temporada, mas se o seu episódio final for ruim, respinga em toda a série. E eu acho que o contrário também acontece. Se a série for toda ruim, mas no final for um finalzinho bom, a gente até passa um panozinho a mais, né? Mas Pacificador não dá pra mim, eu já não tava muito querendo ver essa série, não me importava muito com esse personagem. E foi muito decepcionante pra mim, mas eu confesso que não estou muito preocupado com o futuro do universo DC. Eu enxergo os cenários, vejo que o James Gunn ele pegou aí 3 produções iniciais e acho que não conseguiu focar em cada uma delas como deveria. E acho que vindo agora essas 2 próximas produções, que é o Lanterna e a Supergirl, que vão estar na mão de outros diretores, eu acho que a gente vai ter um norte melhor, né? Vai se expandir mais a nossa visão para esse universo da DC aí. Então, apesar desse tropeço aí na minha concepção, eu ainda tenho total confiança que esse projeto aí pode dar certo. Bem, para esse episódio do Pacificador, o último episódio da segunda temporada, pro episódio eu dou 2 cadeiras pro episódio. É um episódio, acho que é a nota mais baixa que eu dou pra descer aqui no mesa. É um episódio esquisito demais, não parece um fim de temporada, muito parecido inclusive com o que rolou com Alien Earth, que a gente também comentou aqui, só que a diferença é que Alien Earth foi mais consistente. E assim, 2 cadeiras pro episódio, zoado, com algumas cenas legais, mas não compensa no final desse episódio específico. Agora, pra temporada toda, cara, não é perfeita, mas é uma boa temporada. Tem bons personagens, alguns bem descartáveis, alguns que entram em um episódio no outro já morrem. Mas é uma temporada que me arrancou risadas. Eu gostei muito da reformulação na abertura da série. E eu não sei se o Pacificador volta em uma outra temporada, eu acredito que não. Pelo menos não por agora. Mas eu acredito que a gente vai ver o John Cena de novo em algum outro projeto aí do James Gunn. E é isso. 3 cadeiras para a temporada. E vamos ver agora, vamos torcer aí. Eu acho que Lanternas tem chances de dar bom, assim como todo filme tem sempre chances de dar bom, né? Mas vamos esperar sair para a gente poder de fato falar. Dito isso, de novo, 3 cadeiras para ir aí para a temporada 2 de Pacificador. Também tem chance de dar ruim, hein? Mas assim, só falando. Caralho, foi tão mórbido falar desse último episódio que a galera meio que tá sem saber o que falar. Cara, a minha nota acho que não tem nenhum mistério. Vou de 2 cadeiras por episódio, mas muito mais próximo de um 5,5, um 5. Pra temporada inteira, cara, eu vou dar um 5,5, porque assim, vou dar 2 cadeiras. Porque eu acho que eu já venho reclamando da série, né? Foi morno, né? Concordo, acho que o Marcos também falou, assim. Quando acerta, acerta bem. Quando erra, erra bem também, sabe? Erra muito, acerta muito. É, O roteiro foi fraco, faltou limpar muita coisa da série, muita mudança de personalidade dos personagens. Tipo assim, ao longo, não foi nem da temporada, foi ao longo, tipo, 2 episódios, sabe? Os caras mudou de personalidade de um episódio pro outro. Acho que ficou muito fraco. Não acho que isso também vai se refletir no universo da DC. Porém, eu acho que já é hora de ligar um pouco do alerta no seguinte: eu não acho nunca que o James Gunn vai entregar pra gente um filme horrível, que a gente vai falar, cara, esse filme aqui é muito ruim. Mas corre um grande risco de ele entregar uma coisa que a gente já viu no Superman e que acho que a gente acabou vendo no Pacificador, que é o Superman teve tempo de fazer o roteiro, o Pacificador não, então salvaguardando as proporções. Ambos são meia bomba, de certa forma, né? Eles propõem coisas, não se aprofundam. A gente teve a questão de um ter, por exemplo, a classificação indicativa mais baixa, o outro tem a classificação mais alta. Então, tirando esses pormenores, no geral, ele entrega boas histórias, com pequenos furos, com pequenas falhas. Com o Pacificador, concordo, é um brinquedo que se quebrar, a gente não vai se importar tanto. Ele pode acertar lá na frente, não é um problema. Com o Superman já começou a ser um problema. Então, minha preocupação é que ele venha entregar novamente um roteiro do Batman que seja fraco, que seja mediano. Sabe, o James Gunn parece aquele aluno que ele sempre tira 7. Ele não tira 10, mas ele tira o suficiente para passar sempre. A gente sempre vai, talvez, tenha alguma coisa para reclamar ou outra, mas nunca vai ser completamente horrível. Só que, claro, é aquilo. Eu não sou o cara que tá botando dinheiro nisso, né? Sou o cara que eu vou lá, eu assisto, a gente vem aqui, conversa, a gente se diverte. Mas, assim, ele tem que prestar contas para alguém e eu me pergunto se esse cara vai querer um aluno que tira 7 o tempo todo. Mas, fora isso, cara, eu não acho que vai ter uma terceira temporada por agora.
Eu acho que ele quer, eu acho que ele tem interesse, mas ele não vai botar porque o universo da DC tá em aberto ainda. Foi que nem a gente veio te falando, né? Tipo assim, tem a questão do Darkseid, em que momento ele vai aparecer. Porque se for pegar o paralelo, que vai ser sempre com a Marvel, porque a Marvel tem um universo melhor estruturado, porque já tá há mais tempo nisso e seguiu uma régua mais ou menos para todos os filmes. Todos os filmes são sempre coincidem com tudo que vai acontecendo no universo, que é o Thanos, né? O Thanos demorou muito tempo. A gente teve outros vilões, teve o Loki, teve o Ultron. Eu acredito que isso vai acontecer também na DC, até vir de fato o Darkseid. Só que a DC ainda tá testando para mim qual é o nível de poder, qual a escala de poder que eles querem ter, porque, por exemplo, uma série do Lanterna Pé no Chão, não sei se faz sentido, considerando que ele faz parte de uma força. Teoricamente não, é uma força militar espacial. Então, assim, não sei até que ponto eles querem dessa escala de poder, até, por exemplo, para não acontecer que nem aconteceu, por exemplo, agora com a Marvel, né? Você tem os Thunderbolts, mas assim, quantos de fato são seres super poderosos agora na sua nova equipe? Como é que eles vão fazer para balancear um poder, sendo que os caras estavam enfrentando Thanos, viajando, porra, para fora do planeta, fazendo uma porrada de coisa e agora deu uma diminuída nessa escala, né? Como é que eles vão fazer para lidar com esses problemas, com essa escala de poder que eles criaram? Mas fora isso, cara, agora é aguardar, mas eu acho que vai ser sempre isso, vai ser sempre meio morno pra quente, mas nunca vai ser uma parada incrível, sabe? Isso que a gente tava esperando. Esquadrão Suicida foi uma grata surpresa porque acho que a gente não esperava nada. Guardiões da Galáxia a gente não esperava nada, no personagem secundário que a gente se apegou muito porque as histórias eram bem escritas, mas assim, não eram os principais. Ele não tava escrevendo o Capitão América. Então, assim, agora é aguardar pra ver. Para esse episódio, eu dou uma cadeira equivalente a 3. E para a temporada em si, eu ainda tenho muita dúvida, mas eu acho que eu dou 2 cadeiras e um banquinho, ali equivalente a 6, 6,5. Ou não sei se eu dou 3 cadeiras equivalente a um 7. Eu acho que tudo ali se resume à trama do Igli, por mais que tenha sido mal desenvolvida, e os episódios 6 e 7, que para mim foram, assim, brilhantes de explodir cabeça. Portanto, assim, acho que eu não vou tanto ali pro lado do Efraim, que não posso falar mal ali do James Gunn, porque ele é meu avô. Quando eu falei isso na minha conta, a galera surtou horrores, a galera ria muito. Então a Jennifer Holland também é minha avó, então vocês respeitem ela também, tá? Mas eu acho que eu não vou ali tanto pro Efraim de falar que talvez dê errado. Pode acontecer, realmente pode acontecer, mas eu não acredito tanto nisso. Eu acho que com ele a gente pode ter ali, talvez, uma segurança de tentar fazer acontecer alguma coisa, sabe? Isso é uma coisa que a gente vai deixando pro futuro, entendeu? Eu acho que dirigir vários filmes ali, ser dono de uma certa parada, delega muitos sacrifícios, delega muitos desafios e delega muitos acertos e erros. Então, acho que esse é um caminho que a gente vai seguir. Vai, talvez, demorar aí uns bons anos pra gente conseguir ver algo que realmente seja ali bem mais consolidado, ali, igual um MCU, que a gente tem uma experiência viva, que a gente realmente pode ver. E como a Marvel também se tornou esse grande comércio aí que a gente vê hoje, talvez um dia a DC também possa ser assim, é uma esperança, cara. Eu acho que as pessoas iriam gostar muito de ver um universo da DC desse jeito, sabe? Um jeito descontraído, um jeito diferente para cada obra. Eu sou completamente a favor de cada obra ter ali o seu jeito, sabe? Pacificador, uma parada mais escrota. Lanternas, gostaria muito que fosse uma parada bem viajada, mas vamos ver como é que vai ser essa parada aí, pé no chão, como a galera tá falando. Supergirl, uma epopeia cósmica, uma parada bem colorida, uma visita a planetas, sabe? Eu acho isso muito legal. Mulher Maravilha, talvez uma coisa mais mitológica. Um Batman, uma parada mais detetive. O Superman, uma coisa muito mais feita com o coração e com bondade, com humanidade, sabe? E uma coisa para todos os públicos, para que todo mundo consiga assistir, para que realmente seja popular e as pessoas tenham vontade de trilhar por esse caminho, sabe? Então, a única coisa que a gente pode falar aqui, um discurso meio Star Wars, é ter esperança aí no percurso, sabe? Pacificador, a segunda temporada deu errado, mas a gente tem uma primeira temporada que é muito boa. Pra mim, Pacificador é uma série muito especial, de verdade. Eu morria de rir com a primeira temporada. Algumas cenas também nessa segunda, mas nem tanto quanto a primeira. Então, erros e acertos, eles acontecem. James Gunn não é qualquer um. James Gunn fez Guardiões da Galáxia. James Gunn fez Esquadrão Suicida. E fez Superman, tá? Eu adoro Superman. Eu sei que vocês criticam aí, mas eu gosto de Superman. Então, é ter esperança nisso, sabe? E vendo o que vai dar. Caso deu errado, infelizmente. Mais uma tentativa que deu errado. Mas aí é ter esperança. Vamos aproveitar o tempo que a gente tá aqui ainda, sabe? E seguir por isso mesmo.
Só trazendo uma informação aqui, James Gunn acabou de confirmar que não haverá uma terceira temporada de Pacificador. Oh, glória. Tá focado agora em contar uma história mais abrangente no universo da DC, né? Contar outras histórias que compõem esse universo, né? Que ele acha mais pertinente em serem contadas agora, essas outras histórias. Mas ele também disse que nunca diga nunca, né? Então, ou seja, ele não sabe o que ele quer fazer com o Pacificador. Ao meu ver, eu entendi que foi isso. Mas, enfim, não vai ter terceira temporada. E um detalhezinho importante aqui que a gente não falou e eu lembrei agora. Ele tava com a ideia de fazer uma brincadeira em trazer o Deadpool fazer uma participação especial naquela cena dos portais ali, que a Argus está passando ali. Supostamente teria uma cena em que o Deadpool ia aparecer por naqueles portais e dar um tchauzinho e passar por outro lado. Nossa, que roteiro fraco. Não tem quase nenhum personagem na DC, né, pra ele usar e fazer isso, né? Tem que pegar personagem da Marvel pra poder fazer isso. Mas não Puta, conseguiu cara. porque não tem os Olha, direitos. naquela cena. Que cagada, mano. Naquela cena dos portais, eu jurava que ia ter uma zoeira dele abrir um dos portais e esbarrar no universo do The Batman. Eu sei de uma coisa, eu entendo a lógica dele do Deadpool, que pra mim é a seguinte questão. Cara, o sonho de todo mundo nas HQs foi quando teve encontro da DC com a Marvel, cara. Todo mundo quer ver isso. Imagina um filme que faça qualquer crossover, sei lá, de Demolidor e Batman. Cara, Mas o dinheiro que isso não vai arrecadar. sabe uma coisa que seria interessante dele achar lá dentro do portal, na verdade? Um episódio de encerramento bom. Fica a dica aí. Parabéns. Caraca, tu não soltou essa. Eu termino a nossa gravação, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês já sabem, estamos no Spotify, Deezer, todos esses agregadores, estamos no YouTube, então curte, compartilha, manda essa gravação aqui para os seus amigos que curtem Pacificador e DC de uma maneira geral. Acredito sim que um dia possa haver um crossover em algum filme, mas até lá, eu acho que a DC primeiro precisa se estabelecer nesse universo live action, com atores, para depois tentar brincar com isso aí. Em algum momento, acho que vai acontecer. O James Gunn seria um cara ideal para fazer isso. Mas ainda precisa se estabelecer melhor na DC. Mas enfim, esse é outro papo. Senhoras e senhores, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.